Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, seu podcast semanal favorito. Eu me chamo Lucas Alves, junto comigo Chico Preus. Estamos aqui para mais um episódio incrível desse podcast. Chico Preus, como é que você tá, meu amigo? Esse cara sou eu. Eu estou aqui nesse tom marrom, com boné marrom, sim, minha esposa me veste. Você tá num tom pastel, né? Você tá numa coisa meio monocromática. Monocromática. Sabe que eu visto Insider, né? Você veste Insider? Mas fala eu não... dos nossos patrocinadores, Chico Preus. Então, poderia ser você, Insider, mas você não tá ligado que isso é importante. Mas ok, fique patrocinando pessoas que têm milhões e milhões de views. Vocês não precisam disso. Olha só. A nossa convidada hoje é uma pessoa muito especial. É uma pessoa que... ela atende a minha família, ou seja, se ela atende a minha família, ela é uma profissional que é ocupada o tempo todo, porque a minha família tem muitos problemas de saúde. Família, meu Deus do céu. Mas eu quero falar com a Débora Akemi. Qual que é o outro sobrenome? Tanaka Camargo. Tanaka Camargo. É tipo um nome de aquelas mulheres que chegam no Brasil, assim, sabe? Que 10 linhas de nome. E ela é fisioterapeuta, é esposa, é uma mulher de Deus, é muito simpática, uma ótima profissional e tem uma história de vida incrível. Então recebam com alegria nesse episódio de Bíblia na Sobremesa, Débora. Eu chamo de Débora Akemi, Débora Camargo, Débora. O que você quiser, né? Seja bem-vinda ao Bíblia na Sobremesa. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada. Ela que toca naquele... Como é que é, Chico Preus? É o seguinte, quando eu tenho crise de dores na coluna, na perna, no pé, na cabeça, nas costas, é tudo. E ela é fisioterapeuta, então ela sabe o que faz. Ela vai lá, serra, que tem que serrar, mas faz com excelência, atende em casa, viu? É, coisa boa, atende em casa, não precisa nem sair de casa, eu adoro não sair de casa. Arroba no Instagram dela vai estar aqui embaixo. Por mim esse podcast podia ser na minha casa, inclusive, porque eu não precisava sair de casa. Eu adoro ficar em casa, vocês não estão entendendo. Mas vamos falar com a convidada, não é sobre mim esse podcast, vamos falar com a convidada. Vamos lá. Débora, primeiramente, obrigado por ter aceito esse convite, sua história é incrível, mas fala pra nós assim, quem é a Débora? Resumidamente assim, até como foi a tua infância, como é que foi a tua história? Onde você nasceu, que cidade você foi criada? Fala pra nós. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Débora, sou a filha mais nova do Silvio e da Marileia. Então, nós somos em 3 irmãos, eu sou a mais nova. E eu cresci em Sengés, no interior do Paraná. Interior do Paraná. Interior do Paraná. É divisa com o estado de São Paulo. Fica a 300 quilômetros ou mais daqui de Curitiba. Então, minha infância normal... podendo brincar na rua, que hoje que as crianças não podem. Não pode, só condomínio fechado, né? Só condomínio fechado. Mas cresci brincando na rua, uma infância tranquila. Meus pais muito conhecidos na cidade, então foi aquela criança que não podia fazer nada de errado, que todo mundo sabia. Que todo mundo sabia, então tranquilo, foi uma infância tranquila. Aos 13 anos, iniciei a minha vida de namorar, infelizmente, né? Assim, cresci na igreja, mas sem muita instrução sobre isso e influência de amigos, né? A gente acaba se envolvendo com pessoas que nos levam para lugares que a gente acha que é bom, mas na verdade não é. E aos 16 eu me envolvi com um rapaz e tive o meu primeiro filho. Minha bênção, falo que se eu precisasse passar por tudo novamente para ter ele, eu faria, né? Apesar dos pesares. Eu não estou mais com esse rapaz. Você ficou com ele dos 13 aos 16? Não. Mas, assim, foram 1 ano e meio, mais ou menos, junto com ele. Uhum. E logo que o meu mais velho nasceu, que o Miguel nasceu, eu me separei. Não cheguei a casar nem nada.
nem morar junto, mas, enfim, aquela coisa de namorados. E me separei dele e com 19 anos eu conheci meu marido. Então, assim, dos 16 até os 19, foram tempos bem difíceis, assim, né? Uma mãe adolescente, os meus pais sempre foram muito bons, eles me acolheram quando o Miguel nasceu. Mas eu vivi todas as dificuldades, né? Vendo todo mundo... Eu imagino que você ainda estava na cidade que você nasceu? Sim, sim. Não me corrige. Não me corrige. E aí eu imagino que, cara, cidade pequena tem toda essa coisa, né? Assim, todo mundo sabia. Você devia ter virado ali pelo menos uma semana o comentário da cidade. Como é que foi pra você? Então, eu falo assim que foi um processo muito difícil, porque eu engravidei com 16 e um pouco antes de eu completar 17 anos, o Miguel nasceu. Então, foi nessa transição de 16 para 17. Mas, nessa época, quando eu de fato engravidei, eu estava morando em Ponta Grossa, que é aqui do lado, né? E eu fiquei 2 meses morando em Ponta Grossa. Quando eu descobri que eu estava grávida, meus pais falaram, volta, que não dá. Eu escondi, de certa forma, a minha gestação. Eu não andava, né, com vestido justo para aparecer a barriga, nem nada. Eu era adolescente. Então, eu andava de moletom até na escola. Tu estava no ensino médio, né? Estava no ensino médio, terminando o 3º ano. Na escola, eu estava grávida de 8 meses, assim, bem barriguda, mas eu usava moletom. E um dia eu tirei o moletom, assim, na sala, estava muito calor, e um professor olhou e falou assim, meu Deus, o que é isso? Você tá grávida? Eu falei, tô grávida. Então, foi uma surpresa para todo mundo. Eu passei, basicamente, a gestação do Miguel dentro de casa. Então, eu saía para ir para escola e voltava e ficava lá. Hoje eu vejo que foi uma forma da minha mãe me proteger também, sabe? No começo eu achava estranho, falava, meu Deus, eu tô trancada aqui, eu não posso ir para nenhum lugar. Mas, ao mesmo tempo, hoje, sendo mãe, eu percebo que foi a forma da maturidade que ela teve para lidar com a situação, né? Sim. Imagina uma filha de 16 anos grávida. Protegendo você do que você poderia ouvir na rua, Sim. do que as pessoas podiam estar, né, falando de você ali. Então, Sim. eu acho que, enfim, dentro das possibilidades, eu acho que foi uma das decisões assertivas. Você fez uma ponte interessante que você falou assim, o Miguel é uma bênção e eu passaria por tudo novamente. E realmente, ele é um cara incrível. E eu queria perguntar para você, porque hoje é mais fácil, hoje os tempos são outros e de repente, engravidei muito nova, vou interromper a gravidez. É o que o pessoal hoje está defendendo, quer ter esse direito. Tem gente com 30 anos achando que está engravidando na adolescência ainda, pô. Então, eu falo para você falou assim, não, eu passaria tudo de novo. Eu vejo assim, se você pudesse falar alguma coisa para essas pessoas que estão de repente, meu Deus, eu tô grávida. Poxa, o que você falaria assim, através da luta que você passou, dessa ponte que você fez, né? Meu filho é uma bênção na minha vida. E esse momento difícil que eu passei. E tem esse processo aqui. Vou contar, então, respondendo, mas sem, de fato, usar uma resposta para isso. Eu me lembro que eu descobri que eu estava grávida e eu conversei com o pai e o pai falou, não, a gente vai tirar essa criança. Você tem 16 anos, ele na época tinha 20, eu acho, não me lembro. E, como eu falei, eu cresci dentro da igreja, então eu tinha um temor. Lá no fundo, talvez, eu tinha esse temor. E eu me lembro que eu entrei no banho e eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, isso ia em Ponta Grossa. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu não passei numa faculdade ainda, nem terminei o ensino médio. O que os meus pais vão falar? Eu fiquei muito preocupada com as pessoas ao meu redor, né? As pessoas que eu considerava, assim, tinha os pais de alguns amigos meus, de algumas amigas, e eu ficava muito preocupada com isso. Mas eu lembro que nesse dia que eu descobri que eu estava grávida, eu entrei dentro do banho e eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Não sei. Eu não tenho perspectiva nenhuma. Mas eu fui tomada de uma presença
tão maravilhosa, assim, e o Senhor falou para mim assim, você está sendo egoísta. Porque quando você diz que você vai interromper uma vida, você está falando, a dela vale mais do que a minha. A minha vale mais do que a dela. E esse foi o sentimento que eu tive quando o Senhor falou comigo naquele banho. Inclusive, o banho é o lugar que o Senhor mais fala comigo. É igual eu. É o banho. Por isso que eu tomo banho demorado. Exatamente. Inclusive, não tenho conseguido ter muito tempo no banho, mas se você não testou, testa. Eu faço, sabe o que eu faço? Eu fico sentado no banho e deixo a água caindo bem na minha cabeça, que eu não escuto mais nada no mundo inteiro. Naquele silêncio barulhento da minha cabeça, eu fico... As minhas maiores experiências foram no banho. E daquele dia em diante, eu decidi que a vida dele importava como a minha. Então, assim, hoje eu vejo que eu passaria por tudo de novo. Por tudo. Por todas as dores. Foi um relacionamento abusivo. Foi um relacionamento bem difícil, assim. Mas se no final você falasse assim, Débora, você precisa passar, você precisa suportar esse relacionamento até o final. Porque no final você vai receber um filho e esse filho vai ser uma bênção. Eu falei, vamos. Agora, nesse instante, eu faria novamente. E eu falei isso para ele esses dias. Eu falei, você é uma bênção. Pode ser que o contexto não tenha sido maravilhoso. Mas se fosse preciso, eu pagaria o preço novamente. Se tem algo que eu falo muito, e eu tive uma experiência, passou acho que uns 2, 3 anos, uma amiga minha que já não era tão adolescente, né? Então ela já estava para 19 anos, por aí, quase 20, ela engravidou. E ela mandou uma mensagem desesperada, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, filha, tá tudo bem. Olha aqui, é difícil, não é fácil. Você com 16 anos, você fica acordada para balada, mas você não fica acordado para chacoalhar um filho à noite. Então, assim, você paga um preço. Existe uma maravilha. Eu falo que o meu filho hoje ele pode desfrutar de muitas coisas minhas porque eu tive ele muito cedo. É verdade. Ele pode desfrutar de muitas... de talvez uma mãe que entende ele porque eu tive ele muito cedo. Hoje ele tem 14, 15? Hoje ele tem 14, faz 15 esse ano. Então, às vezes as pessoas veem a gente na rua, assim, e eu dou a mão pra ele e ele fala, solta. Solta que você é minha mãe. Né, assim, porque é estranho ver, né, é difícil. Ele não se parece tanto comigo, ele é bem branquinho, o Chico conhece, ele é bem branquinho, ele tem o olho puxado, mas... Não sei, Chico, parece? Parece. Parece? Não sei se eu acho tão parecido. Não, parece pra caramba, não. Cara, mas eu acho que o ponto assim, ó, eu sou pai recente também, minha filha tá com 3 meses, né? Obviamente que talvez eu tive minha filha, talvez não, tenho certeza que eu tive minha filha no melhor momento da minha vida, assim, de maturidade financeiramente, de cabeça e tudo mais, né? Só que o ponto é que o que mais assusta é você perder o controle da tua vida, da tua agenda, dos teus dias, é você não saber o que vai ser de fato depois daquele período, né? Então, imagina assim, ó, eu com 30, eu senti isso, imagina uma pessoa com 16, com 15. Só que o ponto é, depois que a criança deu à luz, eu não vou falar nasceu. Ele ia falar nasceu. Depois que você deu à luz, depois que você tem a criança no seu colo, para de fazer sentido a tua agenda de fato. Tipo, você entende que não é sobre você mais, entende? E tá tudo bem. Então. E tá tudo bem, tá sabe? Tudo bem, é isso aí. Porque quando você tem aquilo no teu braço, você olha, você tem que cuidar e tá tudo na sua responsabilidade, você entra numa outra frequência, assim, aí inexplicável. Eu era o cara que, se eu não conseguisse dormir as horas necessárias ali, de 8 horas, eu acabava com o dia de todo mundo ao meu redor. Porque eu ficava um saco. Cara, minha filha chora de madrugada, eu levanto, fico com ela no colo e tal, e tá tudo bem, sabe? Porque, de fato, você abre mão do esse egoísta que mora dentro de você, ele precisa morrer. É inevitável. Mas sabe que eu acho que essa questão, ela acontece mais por algo que Deus colocou no nosso coração,
Porque você não consegue imaginar a tua vida antes. Pelo menos eu não consigo. Meu filho tem 11. Eu já não me lembro de como era a minha vida antes. Porque hoje eu entro numa frequência de preocupação, de cuidado, que eu tenho esposa, tenho filho. Você também. Não, assim, ó, o meu, como tá muito recente, eu até lembro da minha vida antes. Eu só não acho que ela vale mais do que a atual. É só isso, tá exatamente. ligado? Então, pra mim é lindo. Eu lembro pai de dormir a hora que eu quero. Porque você é um pai que decidiu no teu coração ser pai. Então, pra você ser pai é natural. Sim. Então é uma coisa que é algo que Deus colocou em você que você tá manifestando. Sabe quando você vê um animal que você fala, pô, eu nunca vi ninguém erguer a perna pra mijar, ele tá erguendo pra mijar por quê? É da natureza dele. Sim. A natureza do homem, ela é ser esse pai que ama. Entendeu? A natureza divina do homem, no caso, né? E é muito louco, porque quando você vive esse amor, você quer converter todo mundo a viver esse amor, porque tu sabe o quanto é bom. É bom. Sabe? Tipo, então é interessante, assim, eu vejo casais de amigos que estão casados ali há mais de 2, 3 anos e que tem capacidade financeira hoje de manter uma criança e não mantém por medo. Falo, cara, se dá esse presente, sabe? Sim, só porque de fato é um presente, assim. Então, no meu ponto de vista, é isso. A sua vida, por mais incrível que sua vida seja, vou viajar o mundo, eu tô pensando nisso, naquilo, tô no meu momento de ganhar dinheiro. Cara, maravilha. Se você puder ter teu filho num momento financeiro em que você consiga fornecer o melhor para ele, tenha. Mas não deixa de ter filho postergando o melhor momento, porque não vai existir, pô. Sim. Porque na hora que você descobrir que você tá grávida, na hora que você descobrir que você vai ser pai, você vai ter esse medinho, entendeu? E eu vou falar assim, ó, é o que eu falo para as pessoas que eu pastorei, eu falo assim, olha nessa janela aí, todos eles conseguiram. Tipo, olha, pra cidade, né? Exatamente. Todos eles conseguiram. Detalhe, tem um mendigo lá, o carrinheiro, que tá com a mulher e 5 crianças, elas comem todo dia. Exatamente. Então, tipo assim, a gente tem um medo que não tem sentido. Não tem sentido. Mas eu acredito que foi um medo implantado culturalmente, sabe, não, Chico? Tanto é que a natalidade do Brasil é muito baixa. Sim. É mais gente morrendo que gente nascendo. A gente tá perdendo, é uma coisa horrível. No Japão já tá em prejuízo absurdo. Então, mas ó, você acredita assim, ó, que se a igreja ela pode ser essa resposta pro mundo? Pode. Porque se a igreja acredita na família e a igreja vem para multiplicar, vai chegar no momento em que o mundo não quer ter filho e a igreja tá tendo filhos. Então os nossos filhos são a resposta para uma geração. Vai chegar no momento em que essa conta não vai fechar realmente. Porque o mundo, ninguém quer ter filho. Você conversa com qualquer pessoa assim que não tá em comunhão, que não enxerga a família como um pilar, como um princípio. Cara, esses caras não querem ter filho e eles não vão ter filhos. Tipo assim, eles estão claros disso. E aí, enquanto isso, a igreja que acredita, uma igreja que tá crescendo, ela tá soltando resposta pro mundo. Uma hora essa matemática vai chegar num lugar em que vai falar assim, cara, todo mundo que tá aqui agora é filho de crente, irmão. Chegou numa geração daqui talvez há 20, 30 anos, em que todo mundo vai ser filho de crente. Só vai ter crente muçulmano nessa Exatamente. terra aí. Eles têm muito filho. Exatamente. E sabe que, olha que interessante, vai chegar um dia, ela vai contar que ela tem mais filho, ela vai contar. Mas vai chegar um dia, eu faço algo toda vez que eu vou na casa da minha mãe, seja a casa da praia ou seja aqui. A gente chega na frente e dá uma buzinada para ela saber que sou eu. E eu penso assim, quem hoje está decidindo passar por essa situação, vai chegar um dia que vai ter 1, 2, 3, 4 buzinas na frente do portão e famílias dos filhos chegando. Eu falo, que é a coisa mais preciosa que esse rolê, cara? De você tá numa idade e de repente chega os teus netos, Você tá maluco? Ia dar bicuda em todo mundo. Cara, fala, vem que isso acabado. Tem um vídeo muito legal assim na internet que é o seguinte, né? É um avô que ele chega e ele vê a netinha dele chegando e ele fala que aquele ali é o momento mais feliz do dia dele. Porque todo dia que ela chega do colégio, ela vai lá na casa dele, dá um abraço nele. E aí esse cara perguntou pro avô o que ele teria feito diferente. Porque ele estava muito feliz e o que ele tinha feito diferente. Ele falou, eu teria feito mais filhos para ter mais netos, porque se eu tivesse mais netos, eu teria mais momentos felizes como esse no meu dia. Então o cara, numa idade mais avançada, ele olha para a vida dele e ele fala, putz, eu errei nisso, eu deveria ter feito mais filhos, entende? Não é o dinheiro, não é o que eu não viajei, eu deveria ter feito mais filhos. E aí, o que eu queria te perguntar para a gente encerrar essa primeira etapa da sua vida? Eu imagino que o quanto foi difícil. E aí eu queria entender assim,
nessa primeira gestação, você foi uma mãe solo nesse sentido? Como é que foi para você o peso desse primeiro filho num sentido da criação, não de ter ele, mas de criá-lo sozinha? Tá. Eu fui mãe solo do Miguel até 3 anos. Uhum. Ele tinha 3 anos quando eu conheci o meu marido hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu não fui mãe solo, né? Eu não precisei passar por tantas dificuldades sozinha nesse sentido, né? De criação, porque eu tive pais que me acolheram, né? Os meus pais, até pouco tempo atrás, eles davam tudo que eles podiam pro Miguel, assim, sabe? Então, até muito engraçado. O pai do Miguel registrou ele. E logo que, enfim, o protocolo que tem que ser feito quando a criança nasce. E eu me lembro que meu pai chegou, já sabendo de toda a situação, já sabendo que era muito difícil, ele chegou um dia pra mim e falou assim: você quer que eu registre ele? Eu falei: pai, isso seria um incesto. Porque ainda que não tivesse acontecido, ele seria... Como assim o pai era o vô, né, no registro? Então, eu tive pais que suportaram isso. E até certo ponto me respeitaram muito nas decisões que eu tomava, né? Então, assim, eu fico imaginando hoje como você vai respeitar a decisão de uma menina de 16, 17 anos aí com um filho pequeno, mas eles respeitaram muito. O pai do Miguel, enfim, foi ausente, ainda mas o Senhor, ele traz essa presença masculina muito forte na vida do Miguel, seja pelo meu pai, ou seja, pelo meu marido hoje. O Miguel, quando ele tinha uns 5 anos, mais ou menos, assim, que ele estava entendendo sobre paternidade, que ele estava entendendo quem ele era no mundo, um dia ele chegou e falou assim: mãe, eu sou muito abençoado. Eu falei: por quê? Porque eu tenho muitos pais. Eu tenho o papai Aleph, que é meu marido. Eu tenho o pai Pablo, que é o pai dele. Eu tenho o meu pai Votaka, que é o meu pai. Ele falou assim: e eu tenho o pai tio Naldo, que é um tio meu, que, enfim, ele é muito paizão também. E ele falou assim: eu tenho Deus Pai, porque ele é meu pai também. Então, assim, a gente conseguiu transformar essa falta numa vida para ele. Ele pôde entender que Deus é o pai. E que ele sim é privilegiado, né? Quando muitas vezes a pessoa fala assim: eu não tenho pai nenhum. Não, o Miguel, ele dizia: eu tenho 5. Ele se alegrava em dizer: eu tenho 5. Então, foi difícil ser mãe solo? Foi. Mas o Senhor, em todo o tempo, ele me sustentou. Assim, não posso dizer de outra forma. E pegando esse gancho que vocês falaram, né, do ter filhos, não ter filhos, e que o mundo hoje fala: espera o seu tempo. Eu entendo que existe uma responsabilidade. Nós não podemos ser irresponsáveis. Sim. Eu fui irresponsável, né? Hoje eu entendo, eu fui irresponsável. Mas a gente já vai chegar nesse assunto, mas algo que aconteceu na gestação, na próxima gestação, eu falava pro meu marido assim: o Senhor deu, ele vai sustentar. Não é o melhor momento, não é o momento em que nós decidimos ter. Nós queríamos um pouco mais para frente. Mas o Senhor deu agora. E é Ele quem vai sustentar. E eu acho que é isso que as pessoas não entendem. Outra coisa que eu fico assim, muito pensativa, assim. Eu tive pais que disseram: a consequência é sua, não é minha. A minha mãe falou uma frase assim, muito clara. Ela falou assim: eu tenho certeza que quem errou não fui eu, foi você. Então, você vai assumir os seus erros. Ao passo que tem muitos pais que dizem assim: filha, eu crio para você, vai viver a sua vida. Os meus pais não. E eu louvo a Deus por isso, porque isso formou o meu caráter, né? Igual o filho fez alguma coisa errada, você põe ele de castigo. Não é você que se castiga, é ele que precisa sofrer as consequências. E comigo isso aconteceu, né? Eu vivenciei a maternidade do Miguel, eu vivenciei ser mãe, né? Porque você estar ali... É muito bonito você ser mãe de dia e esquecer do filho à noite. Eu era mãe, não. Eu era mãe de dia e à noite também. A minha mãe falava assim: eu cuido dele de manhã para você poder dormir, mas à noite é tua.
a noite é tua. E ó, a noite era eu. O menino chorava, o menino precisava mamar, precisava trocar fralda, era eu que estava ali. Aí, 6 horas da manhã, ela acordava, pegava ele, cuidava para que eu pudesse dormir. Mas eu vejo que muitas vezes acontece ao contrário. Poxa, coitadinha da minha filha, né? E os meus pais, eles não tiveram dó. Eles disseram, não, a gente está aqui, a gente vai cuidar de você, vai cuidar dessa criança, mas é você que carrega esse fardo. Porque foi você que fez, foi você que assumiu o erro. Eu tenho uma paciente, ela tem 75 anos. E ela não é casada, nunca casou e nunca teve filhos. E na avaliação que eu fiz com ela, eu falei assim, você tem algum arrependimento na sua vida? Você se arrepende de não ter casado? Ela falou assim, não, me arrependo de não ter filhos. Não me falta um marido, não me falta a presença masculina, me falta filhos. Porque hoje eu tenho 75 anos e quem está cuidando de mim é uma sobrinha. Eu não tenho quem cuide de mim. Eu não tenho para quem deixar as minhas coisas. Eu não tenho. Então, esse egoísmo momentâneo que a gente vive nos impede de desfrutar de algo lá na frente, da buzinada, né? A minha mãe, a casa dela é em cima do mercado que eles têm. E toda vez que ela tá chegando em casa, ela subia. Ela tá subindo a escada e ela subia. Então a gente já sabe, ó, minha mãe tá chegando. E eu me lembro que quando eu fui morar para Ponta Grossa, que não tinha ela, eu falei, meu Deus, eu não tenho a minha mãe aqui? Cadê o assobio? E hoje eu faço isso com os meus filhos. E eu acho isso o máximo, porque eu assobiava, né, na escada da minha mãe quando eles estavam lá. E eu escutava eles, a mamãe chegou. Que bonitinho. Cara, isso é... assim, inexplicável. Esse sentimento do seu filho te reconhecer. O Miguel, quando ele era mais novo, aquela brincadeira de tampar os olhos, né? Eu chegava por trás, tampava, ele falava, ai, mãe, eu sei que é você. Mas eu não falei nada? Você não viu nem a minha mão? Ou eu tô de luva? Enfim, brincava e ele falava assim, eu sinto seu cheiro. Falava, mas esse cheiro do quê? Cheiro de mãe. Esse é o cheiro da mãe. Então, assim, realmente, eu não me arrependo. Passaria de novo, seria mãe solo por 3 anos e ele é uma bênção. Quem conhece... Maravilha. Né, Chico? Não, o menino é incrível. Sabe que você é a primeira pessoa que eu escuto falar sobre algo que é algo que eu creio, assim. Que todo pai ele tem que saber o cheiro do filho e vice-versa. Eu lembro do cheiro do meu pai, que já faleceu. E eu sei o cheiro da minha mãe. Minha mãe varia de cheiro. Às vezes é o Chanel número não sei o quê. Ela muda o cheiro dela. É uma elegância em pessoa. Minha mãe ela muda de perfume, mas ela é sempre muito cheirosa. Mas eu lembro, tem uma passagem bíblica que me pega, sabe? Quando Isaac é enganado por Jacó e pela esposa, ele fala assim, a voz é de Jacó, mas o cheiro é do meu filho Esaú. O cheiro é uma coisa assim... Eu sei o cangotinho do meu galego lá, tipo, tá ligado? Eu vou cheirar meu filho, eu sei. Cara, hoje... Eu não consigo dar um beijo sem dar um cheiro. Mano, não hoje consigo. É a parada mais maneira de fazer com a Serena. É isso, assim, ó. É pegar no colo automático, sabe? Você já vem no pescoço, isso, vai no pescoço. Dá vontade de... É muito massa, cara. Muito tá maluco. massa, cara, assim. E, bom... Posso só fazer uma pergunta? Sim. Não, desculpa, posso? Não, pode. Não, pode ser. Não, é porque você... Olha que interessante. Então você teve um marido que de repente olha uma mãe solteira. A sua pergunta era a minha pergunta. É assim mesmo? Sabe por quê? Olha que interessante. Porque um homem de Deus... A Néia fala pra mim, se eu morrer, se case com uma mulher que tem filho. Aí você resolve 2 problemas. Sim. Ela falou isso pra mim. E falou sério. Falou, se eu morrer, eu vou te dar uma... Você tem que casar com uma mulher que tenha filho. Porque daí eles vão ter pai e você vai resolver esse BO. Um cara chega para assumir, não, isso aqui é nosso. Como é que foi para você isso aí? Quando o Aleph foi me pedir em casamento, gente, eu tremi na base, né? Porque eu tinha um histórico, né? Eu tinha muito medo, assim, eu falava, meu Deus, como alguém vai... E eu me lembro que meu pai falou para ele assim, e o Miguel? Falou pro seu marido. Falou pro meu marido, falou, e o Miguel? Vai junto.
quando eu conheci ela, eu sabia que ela era um pacote. Achei muito engraçado. Sabia que ela era um pacote. Plano de dados, né? Fazia parte do adicional do Fazia pacote. parte, era adicional. Eu sabia que ela era um pacote. Ele vai junto. Tá, mas não. Eu assumo, né? E desde o momento em que eu particularmente já tinha isso comigo, assim, né? A pessoa que o senhor mandar para que eu me case, para que eu me relacione, ele primeiro precisa amar o meu filho. Eu, depois. Depois, a gente sabe, depois que a gente vira mãe, depois que vira pai, o resto é resto. Se o filho tá bem, se o filho, né, se o filho se alimentou, se o filho tá coberto, a gente passa fome, a gente fica com frio, não interessa. A gente tira a nossa blusa e dá para ele. Mas eu tinha essa consciência, que eu acho que falta muito. Falta muito. E é algo que o Senhor colocou em mim. Eu digo assim, eu olho para as meninas hoje, eu vejo, às vezes, bem próximas assim de mim, que não conhecem ao Senhor, tem esse sentimento, não, eu que tenho que gostar do cara. Não, o cara tem que gostar do meu filho. Eu sou depois, bem depois. E o Aleph foi essa pessoa, ele gosta de criança, né? Ele gosta de brincar com criança. E o Miguel, ele era, enfim, por todas as dificuldades, ele era, assim, bem vergonhoso, assim. E o Aleph conseguia acessar esse lugar dele, de brincar com ele, de ter esse tempo com ele. E ele falou assim, quando era pequenininho, eu posso chamar ele de pai? Pode. Fique à vontade. Fique à vontade. Mas ele falou assim, eu assumo. É meu, vai ser meu. Até... algumas pessoas que nos conheceram depois, né, depois das outras crianças, enfim, falando, nossa, o Miguel é a cara do Aleph. Então, você não sabe dizer que não é. Entendeu? Sim. Cara, mas eu acho que acaba vindo trejeitos e aí por isso você acaba se parecendo, né? Não necessariamente porque... Tudo bem, pode até ser que de fato geneticamente tenha alguma semelhança, Não. mas os trejeitos, a forma de parar, e aí você começa a perceber semelhanças, entende? Então isso é muito comum, assim. Eu também sou filho de pais separados, né? E aí eu lembro que minha mãe, ela teve um relacionamento com o pai do meu irmão e, cara, era impressionante o quanto a gente se parecia. Assim, ó, a ponto de eu me assustar às vezes. Eu falar assim, cara, tem uma foto assim que a gente tá parado na mesma posição, mano. Sim. E aí eu ficava tipo, cara, o que é isso, tá ligado? Então, eu acho que tem coisa na humanidade que a gente não conseguiu ainda decifrar. Então. E essa é uma das coisas que a gente não consegue entender. É alguma coisa divina assim que acontece na vida das pessoas que a gente não consegue dizer. Mas de fato, eu vou falar assim, ó, eu tive um contato intenso assim com a tua família, que foi no aniversário da minha irmã, final do ano, em dezembro. Que tava... Não vou falar quantos filhos tinham, porque a história ela vai contar. Tá. Mas estavam todos lá. Aí o Miguel, o Aleph, tava eu e mais uma galera jogando um jogo lá de tabuleiro. O Miguel, filho da mãe, ficava quieto e ganhou de todo mundo, cara. E eu ficava tentando ele, é muito massa. Ele é muito de boa. Muito de boa. O Aleph, em relação a ele, muito de boa. Você não tem como dizer que não fazem parte do mesmo rolê. Sim. Tá ligado? É uma coisa assim. O homem de Deus, cara, aí que tá. Você que tá aqui, ó, vagabundo, não, brincadeira. Você que tá pensando em casar, você tá solteiro, escuta o que eu tô te falando. Tem mulher na igreja que, por algum erro do passado, por alguma carência paterna, alguma coisa, ela se entregou muito cedo. E ela tem um filho hoje, que precisa de um pai presente. Cara, você é homem de Deus, receba esse encargo no teu coração de resolver um problema, cara. De ser um pai, de redimir aquela família, entendeu? Você chegar lá e falar, não, essa criança não é mais órfã, não. Essa criança agora tem um pai, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar dessa criança. Vai lá e resolva isso, cara, por favor. Eu vejo hoje, cara... Isso vai na contramão do mundo, né, Chico? Claro que vai, porque, um filho, eu tenho meus planos. Cara, que plano que você tem? Eu vou falar o que é mais importante do que você ter um carinha te chamando de pai. De você ter um BO para resolver de uma vida que pode ser transformada para sempre. Sim. E eu vou dizer uma coisa. Permita que o Senhor use a sua vida para expressar a paternidade dele. Nossa, exatamente. Cara, assim, ó, na boa, eu sou um pouco grosso com esses tipos de pensamento, mas assim, ó, é muito engraçado ouvir de um cara que tem
sei lá, entre 25 e 30 anos. Ele mora na casa dos pais ainda, tem a namoradinha dele lá, mora na casa do pai e fala que não quer ter filho porque ele tem um plano pra vida dele. Irmão, você não tem um plano. Desculpa, pô, você não tem um plano. Você tem 30 anos, você tá na casa do seu pai. Se você tem, seu plano é horrível e não vai dar certo. Não funcionou. Entendeu? E não funcionou. Então, assim, na boa, assume outro BO, muda o seu plano. Sim. Porque se você tem entre 25 e 30 anos, você mora com seu pai ainda, você não paga uma conta, irmão, seu plano não existe. Ó, fica aqui. Não. Eu sei que você ficou com vontade de sair, de fechar essa entrevista que tá maravilhosa, mas assim, ó, essa conversa. Porque permita ser cortado. O que ele tá falando é muito sério. Sim. A gente tá deixando de viver responsabilidades. Entendeu? Se você nunca chorou num túmulo de alguém que ama, se você nunca se doeu por um problema que não é teu, se você nunca pagou uma conta de um dinheiro que você não tinha, sei lá, você é um menino ainda. Entendeu? Permita ser um homem, ser desafiado mensalmente com N questões, com... Cara, é que eu já contei minha história aqui. Minha história é desafiadora dia após dia. Mas eu falo pra você, você mudaria de história? Jamais. Minha vida eu não mudaria nada. Boa. Até a dor me forma, tá tudo certo. Boa. Então vamos lá. Então a gente viveu o primeiro momento da sua vida, o momento Miguel. Aí você conhece o seu marido, o seu esposo. Aleph, tá? Você conheceu o Aleph. E aí, assim, ó, eu imagino que nesse ponto da sua vida, você já tinha algumas crenças sobre você mesma. De tipo, putz, será que eu consigo de novo? Será que alguém vai querer assumir esse pacote? E aí, como que você conseguiu chegar no ponto de 3 anos depois de ter vivido aquilo, você doar seu coração para alguém, de você abrir ser vulnerável com alguém e falar, cara, tô pronto, vamos. Eu acho que nesse período da criação do Miguel ali, nesse intervalo que eu estava sozinha, o Senhor, ele moldou em mim um caráter de que... Eu falava muito isso, né? Falava assim, eu e o Miguel, nós nos bastamos. Quem vier, vai vir para somar. A gente não precisava de alguém que suprisse um lugar, assim, de fato, né? Que dissesse assim, não, agora eu... Não, o Senhor, ele moldou em mim, primeiramente, né? E eu dizia, assim, muito claro, assim, para Deus. Eu falava assim, Deus, eu preciso de alguém que seja alegre na minha vida. Porque o resto eu tenho. Mas eu preciso de alegria na minha vida. Eu preciso que o Senhor traga alguém que venha para trazer alegria. O resto a gente tem. Então essa pessoa, ela viria só para somar. Eu conheci o Aleph num contexto em que eu novamente estava fora da igreja e ele estava entrando. E eu me lembro que foi muito engraçado, assim. Vou resumir, bem resumido. Um dia, se vocês tiverem a oportunidade, conversem, porque ele contando a história é mais engraçado. Ele é palhaço, velho. E a gente é boa pra caramba, você tá maluco. Ele contando é mais engraçado. Mas eu cheguei, tinha uma prima minha que me chamou pra ir num retiro que tava tendo na cidade. E ela falou, você precisa ir. E eu, muito malandra, falei, vou. Acabou todos os cultos e eu fui. No final, assim, ó, tava todo mundo desmontando. Daí ela falou, poxa, você perdeu. Eu falei, não, eu falei que eu vim. E eu cheguei, no finalzinho, mas eu cheguei. E eu me lembro que eu cheguei naquele lugar, todo mundo olhou pra mim, menos ele. Eu falei, Você não vai olhar pra mim? Você vai olhar. Então eu queria que ele se encantasse comigo. Eu queria que ele... E ele conta, né? Ele fala assim, eu olhei de canto. Eu não deixei você perceber que eu olhei, mas eu olhei. Daí ele conta, você tava com tal roupa, você tava com tal carro, você tava assim, assim, assado. E a gente se conheceu, passou meses, assim, e só foi rolar alguma coisa mesmo no final do ano. E foi tudo muito rápido quando aconteceu. Tudo muito rápido, assim. O Aleph chegou, quer namorar comigo? Quero. No outro dia ele estava lá conversando com o meu pai, e eu embaixo do cobertor, escondida, com medo, porque eu tinha muito medo da reação dos meus pais. Eu me sentia preparada para amar alguém, para viver esse lugar, mas eu tinha muito medo da reação deles, porque
quando você tem um filho muito nova, a minha experiência foi, eu não quero decepcionar novamente. Eu não quero trazer um outro peso sobre eles. Então, assim, a minha maior preocupação é, será que se eu namorar com essa pessoa, eu não vou ter mais um filho? Vai dar certo de novo? Né? Eu tinha assim, uma pequena preocupação, mas eu estava preparada. Era diferente, era um negócio diferente. Ele assumiu, sabe? Ele assumiu, ele falou, não, eu quero namorar com você. No outro dia ele estava lá, conversando com o meu pai. E 5, 6 meses depois a gente já estava noivo. Então, assim, foi tudo muito rápido, assim. Entendi do Senhor que precisava ser muito rápido. Mas eu vejo que se não fosse Deus, aquele temor, mesmo que fosse mínimo na minha vida, porque a gente vê a diferença de quem cresceu na igreja e se desviou, né? E a gente vê uma pessoa que cresceu sem conhecer o Senhor. Aquele que cresceu, ele tem um temorzinho lá no fundo. Ele entende, o Espírito Santo, ele fica ali, tô aqui, não se esqueça de mim, eu tinha isso comigo. Então, eu entendi esse lugar, eu entendi que o Senhor estava cuidando de mim e do Miguel, e quem viesse viria para somar. E eu conheci o Aleph nesse contexto. Eu me lembro que quando eu conheci ele, eu falava, meu Deus, esse cara, ele é muito engraçado. Que raiva que eu tenho disso. Tinha um ódio no coração. Eu falava assim, gente, esse cara, ele fala com todo mundo. Ele brinca com todo mundo. Meu Deus, que ódio! Que ódio dessa pessoa. Até falei isso pra ele esses dias. Falei, meu Deus, eu tinha uma raiva de você ser feliz. Porque eu não tinha aquilo. Eu não tinha, eu não era a pessoa da galera. Uau, galera. Ele era o da galera. Ele era o da animação. Eu falava assim, esse cara chega pulando, gritando, brincando com todo mundo. E, obviamente, isso é um resquício do que você passou, né? Sim, você tinha medo ali, de certa forma, de ficar se expondo a qualquer custo. Sim. E nesse intervalo de conhecer ele até a gente se relacionar lá no final do ano, eu orava muito, falava, Deus, eu preciso de alegria na minha vida, eu queria alguém alegre. E aí o Senhor sinalizou ele, falei, esse cara, ele cantava sertanejo na época. Ele é bom. Você já viu o vídeo dele cantando? Não, mas ele é um bom cantor. Depois eu te mando. Mas, assim, ele cantava sertanejo na época e eu falava assim, ai, que ódio que eu tenho desse cara. Mas, enfim, no final do ano o Senhor trouxe, né, um tempo pra gente se conhecer melhor. E é isso, assim, a gente se relacionou e 5 meses depois estávamos noivos e com 1 ano e pouquinho de namoro a gente casou. Legal. Muito bom. Qual foi o resultado desse casamento? Gêmeos. Gêmeos. Quanto tempo depois? Os gêmeos nasceram com 2 para 3 anos depois de casado. Benjamin e Aurora. Então, um casal de gêmeos, né? Miguel já tinha, nessa época, quando os gêmeos nasceram, o Miguel já tinha 7 para 8 anos. Então, deu um intervalo. São idênticos? Como é que é? Não. Menino e menina, né? Não tem como ser idênticos ali. E são bem diferentes, na verdade, né? Chico conhece. São bem diferentes. O Benjamin... Vou dizer o que as pessoas falam, não exatamente o que eu acho, né? Ele é mais moreno, como o Aleph. Fala que ele tem corzinho de papelão. É o negão MDF. Tá ligado? Negão MDF é o negão 6,5. Copo de leite, meia colher de Nescau. Então, é esse aí. Negão 6,5 é muito bom. Negão MDF. Ele é mais moreno, como o Aleph. Apesar de eu me enxergar muito nele. E a Aurora é bem japonesa. Você olha assim, olho puxado, cabelo liso. A sua família vem de onde do Japão, você sabe? Não. Mas quem veio foram os meus avós, né? É porque os meus avós são japoneses. E eles vieram de Okinawa, do Japão pra cá. Legal. Não sei, assim, da onde eles são. Mas eles vieram
logo na Segunda Guerra Mundial, eles vieram pra cá. Provavelmente foi no mesmo navio, a mesma galera ali, tudo primo. Você é japonego. Os meus avós são japoneses, né? Então eu conheci o meu avô, ele é aqui de Ribeirão do Pinhal, já faleceu, mas eles vieram aqui pro Paraná. E aí meu avô conheceu minha avó não era japonesa, conheceu minha avó aqui no Brasil mesmo, e teve meu pai. E aí o meu pai, ele é a primeira linhagem ali desse meu avô, né, de filhos ali. E aí eu já sou a segunda, né? Então meu pai é Nisei, se eu não me engano. Enfim, whatever. E aí, por exemplo, o único traço que me faz me ligar a essa família é alergia a álcool. Você tem alergia a álcool? Todo japonês tem. Todo oriental tem. Então, a gente tem alergia a álcool. A gente não pode tomar álcool da cana. Por isso que eles inventaram o saquê, que é o álcool do arroz. Então, quando alguém de genética, linhagem japonesa, toma algo alcoólico, a gente fica extremamente quente, extremamente vermelho. Porque a gente não produz a enzima que... Nosso nariz fecha e se a gente continuar tomando, a gente apaga. E eu descobri isso da pior forma. É sério? Eu não sabia. Por isso que existe o álcool do saquê. Eu nunca cheguei nesse ponto aí, mas a gente fica muito... Já viu um japonês bebendo? Não. Cara, vira um tomate. Eu nunca prestei atenção. Já devo ter visto, mas então, nunca... o ponto é que assim, eu acho que todo japonês tem, mas existem níveis, né? Tipo, eu sou muito fraco ao álcool. Muito mesmo, assim. Tanto que, tipo, se eu tomar uma taça de vinho, cara, é suficiente pra eu ficar muito mal, assim. E aí tem japoneses que conseguem beber mais, sabe? Tem uma resistência maior a isso. Mas acaba ali que de alguma forma, você percebe que ele não tá 100%, sabe? Então é muito legal. E aí, assim, essa é a minha relação com o Japão, né? A princípio é isso, assim. A única coisa que eu herdei foi a alergia a álcool e de saber que, enfim, meu avô veio de Okinawa, porque daí eu fiz todo um estudo da árvore genealógica. E aí eu descobri o navio que eles vieram. Que legal. Alguma coisa Aru. Eles vieram do Porto de Santos, chegaram no Porto de Santos, e aí nesse aplicativo, que é o Family Tree, é muito legal porque você consegue ver o documento que eles entraram no Brasil. Porque isso é um arquivo público. Então eu vi a foto dos meus bisavós, eu vi tipo foto assim, ó, como se fosse uma fotinha do passaporte. Mas quanto custou isso? Cara, não, é gratuito. É gratuito de verdade. Você joga o nome, da família. E aí, assim, ó, eu achei, tipo, o documento de entrada no país. Cara, e é muito louco porque é assim, ó, 1800 e tanto, e aí você vê aquela letra bonitona, sabe? Tipo, cara, é incrível, assim. Manda pra nós, que eu também quero ver isso aí. É muito legal. Mas vamos encerrar aqui pra eu poder ver essa parada que eu tô curioso. Mas então deixa eu te contar mais uma curiosidade. Você sabia que você é a última geração que pode entrar e fazer morada lá no Japão? Então, Sua filha não pode mais. Então, eu tava conversando com meu pai exatamente sobre isso, porque meu pai, quando conheceu meu avô, o meu pai também foi um filho meio que bastardo, assim. Então, a minha avó engravidou e fugiu de Curitiba para o Rio de Janeiro. Meu pai foi conhecer o pai dele, eu já tinha nascido, eu já tinha 10 anos. Então, meu pai já tinha ali aproximadamente 30 anos, eu acho, quando meu pai conheceu meu avô. E o meu pai... Minha avó sempre escondeu muito do meu pai a história, do que aconteceu, tanto que, assim, até hoje é uma coisa meio intocável na família, assim. Bom, enfim, meu pai conheceu meu avô virou pra ele e falou assim, você quer que eu te registre? E daí meu pai falou, não quero. Só que meu pai não sabia o impacto que isso causaria, tanto pra mim quanto pra ele. Então, a ambição do meu pai, pra ele, tanto faz, assim, tipo, tem um pouco desse orgulho, tipo, não dependo de você pra nada, não quero nada seu, já vivo minha vida muito bem, sabe? Só que pra mim isso me prejudicou em vários momentos, né? E aí, por exemplo, meu pai descobriu que ele tinha vários irmãos, né? Então meu avô era um cara bem próspero, assim, tipo, fez vários filhos. Semeador, né? Meu avô também era. E aí ele teve vários filhos. E aí, depois disso, assim, alguns filhos foram se juntando, né? E foram se conhecendo e tal, até que alguns conseguiram registrar o nome, né? O sobrenome da minha família é Matayoshi. E alguns tentaram fazer a questão de aplicar lá pro visto e tal, para conseguir a cidadania. E um deles descobriu que hoje, para você conseguir ir para o Japão para, por exemplo, trabalhar, você precisa de alguém da tua família no Japão que assine uma carta para você, tipo, meio que te autorizando para que você entre, né? Bom, como a nossa família, e principalmente a parte do meu pai, assim, não tem tanto contato,
eu meio que já, tipo, tirei isso da minha cabeça, essa esperança de que é fácil conseguir isso, porque não vai ser tão fácil assim. Sim. Então eu meio que já abri mão disso, eu já entendi, tipo, beleza, meu pai não perdeu essa oportunidade e tá tudo bem, sabe? Mas, por exemplo, agora quando minha filha nasceu, eu tinha o direito de colocar o sobrenome, sabe? E aí eu meio que não quis. Eu meio que não quis colocar porque não tem tanta ligação mais, assim, sabe? Eu acho que tem a história, é importante ela saber de onde ela vem, mas eu acho que a gente não vai conseguir meio que acessar esse lugar mais de, tipo, exigir a cidadania. Enfim. Sim. Ela tem nome japonês? Não tem porque eu não coloquei. Porque essa é uma característica da nossa família, tem que ter. Então. Tem que ter. Mas é isso, assim, eu não peguei essa coisa. A gente não tem essa coisa porque quando eu conheci meu avô já era grande, sabe? Sim. Mas eu sei, assim, é muito comum, né? É muito fechado. É cultural, né? Cultural, é exato. cultural. Então, os meus Então, é também, muito louco. os meus têm, todos os 3 têm nome japonês. E aí, com você grávida de gêmeos. É aí que é a história, meu amiguinho. É aí que começa. Aqui começa a história. Aqui começa a história. Legal. O que acontece? Com quantos meses você estava? Então, deixa eu só recapitular, assim, só para vocês entenderem de fato. Eu estava no final da faculdade e eu não podia sair, era estágio, eu não podia sair para fazer exames, não podia, se eu ficasse doente, o problema era meu, eu tinha que fazer estágio doente. Tá. Então, eu descobri a gestação no final de 2017 e fazia uma semana que o Aleph tinha pedido a conta do trabalho dele. Então, ele pediu a conta e falou, não, vamos mudar porque isso não dá. E eu descobri que eu estava grávida. Beleza, preocupação ali, ó, batendo na porta. Mas, como eu falei, o Senhor Deus, o Senhor vai suprir, né, a responsabilidade que eu falei no começo. E em janeiro, isso foi no final de 2017, em janeiro abriu-se, eu não consegui fazer nada, assim, em dezembro. Não consegui fazer ultrassom, nada. Só um examinho de sangue ali, tá grávida, confirmou, tá tudo bem, beleza, vida que segue. Em janeiro, abriu, então, para fazer ultrassom, voltou tudo a funcionar. E a primeira ultrassom que a gente fez, eu já estava de 3 meses de gestação. E o Aleph ficou com o celularzinho assim. Eu deitada na maca, o celular aqui, o médico do meu lado. E o cara falava assim, olha aqui, o feto 1. Aí eu, né? Olha aqui o feto 2. Eu deitada. Vocês descobriram ali que era gêmeo. Naquele momento. E o médico não sabia? O médico também não. Nossa. É que assim, o cara que faz ultrassom, ele é aleatório. Tá. Exato. É só o cara do exame, tá? É só E, pô, 3 meses, provavelmente ela já tinha feito antes. Então ela meio que já sabia, já entendeu? sabia, Tipo, pô. já tá ciente. O feto 1, o feto 2, tal. Aí o Aleph olhando assim, eu me lembro da cara dele. Ele olhando, eu falei... E eu sou muito... Eu falo, eu sou muito artista, assim. O mundo tá caindo lá fora, eu tô plena. Por dentro, mas ninguém percebe. E ele falava assim, o quê? Eu falava... O médico de costas pra mim deu... Não tem a gravação desse dia, porque ele não sabemos o que aconteceu. Ele parou de gravar, ele sentou. E ali não existia mais um Aleph na sala. Aí o médico fez tal. Ó, aqui é um menino. Esse aqui eu acho que eu sei o que é, mas eu não vou falar porque o cordão tá passando na frente, tal. Aí acendeu a luz, viu que tava tudo certo, tava tudo perfeito. Acendeu a luz dele, ai, que bom, né? Vocês sabiam que eram gêmeos? A gente, não, médico, parabéns! E eu liguei pra Fer, falei, Fer, tá sentada? Dela, não, tô deitada, tava lá na praia. Tô deitada. Eu falei assim, então fica aí. São gêmeos, são 2. Aí, enfim, foi uma surpresa pra todo mundo. E uma alegria também, mas assim, primeiro foi um impacto, né? E o Aleph, nesse momento, se encontrava desempregado, né? Ele trabalhava por dia, quando a gente descobriu que era gêmeos, ele trabalhava por dia. E eu preciso falar sobre isso, porque isso faz parte do que aconteceu. E, enfim, vida que segue, gestação rolando. E o Aleph conseguiu emprego numa firma em Sengés, numa empresa lá de madeira e tal. E
E ele era eletricista na época e era o sonho da vida dele, não engenharia elétrica, tal, o sonho da vida dele, vou trabalhar com isso. E no momento que aconteceu, num momento lá, ele trabalhava muito, muito. Ele saía às 7, chegava às 11. Saía às 7 da manhã, às 11 da noite ele chegava. E eu grávida. Numa sexta-feira, nós fomos convidados para ir no aniversário numa cidade vizinha. E o Aleph, a gente tinha que ir e demorava 1 hora para chegar. O Aleph chegou no horário do aniversário, então a gente tinha mais 1 hora para chegar. A gente chegou, o aniversário às 7, a gente chegou às 8. Às 9 da noite a gente estava voltando embora. Então, assim, a gente brigou muito naquele dia. Eu falei, poxa, você não me respeita e tal, e não sei o quê. E eu falava assim, meu Deus, minhas amigas. E eu não pude nem comemorar, né? Eu estava de 7 meses de gestação. Eu não podia nem comemorar aquilo. 1 hora no aniversário só, a gente já teve que voltar embora e tal. A gente ficou mais tempo na estrada do que no aniversário. Enfim, dormimos. No outro dia, ele voltou embora cedo, porque ele tinha que trabalhar no outro dia. Ele levantou, foi trabalhar, 7 horas da manhã. E eu tinha o costume de, no sábado, ir na casa dos meus pais de manhã. Então, eu levantei e tal, fui para casa dos meus pais e eu me lembro que eu estava sentada. Gente, eu fiquei enorme. Não fiquei gorda, mas eu fiquei enorme, assim. E eu tava deitada, assim, né? Jogada. E meu pai chegou, assim, na sala, era 9 horas da manhã. Ele chegou e falou assim, Dé, tem uma coisa pra te falar. O Aleph tá no hospital. Falei, beleza. Levantei do sofá, falei, vamos lá ver o que aconteceu. Ele, não, você não tá entendendo. Falei, pai, se ele está no hospital, como eu falei, sou muito artista, né? Tudo sob controle. Eu vou ver o que está acontecendo, vamos lá. Aí ele falou assim, não, caiu uma pilha de compensado em cima dele. E ele está no hospital. Essa pilha de compensado, glórias a Jesus, ela estava desamarrada, mas ela pesa 2 toneladas. Então, eram folhas de compensado, né? Então, bateu Tá, isso no trânsito. No sábado, na empresa. Tá, não, ele já estava trabalhando. Ele já estava trabalhando. No sábado, na empresa. Legal. Já. E o empilhadeirista bateu e ele estava agachado no chão e a pilha de compensado correu, né? As folhas, né? E glórias a Deus porque estava desamarrado, porque você está amarrado, eram 2 toneladas em cima dele. Em cima dele. Então, ele correu, né? Assim, as folhas. E eu me lembro que eu cheguei no hospital, né? Andando igual um pato, assim. E entrou um cara e falou, não, você não pode entrar. Eu falei, eu sou a esposa, eu posso, sai da frente. Aí eu fui andando mais um pouco, chegou uma outra mulher. Débora, eu falei, sai da minha frente. E quando eu entrei no quarto, ele estava deitado. Nada, você não via nada, tava sujo só. Sujo, assim, de pedacinho de madeira, assim. Tá. Eu falei, oi, tudo bem? Dele, eu não tô sentindo as minhas pernas. Eu falei, não, tá tudo bem. Fisicamente, olhando, ele não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha um sangue, não tinha nada. Só tava sujo daquele pó da madeira. Dele, eu não tô sentindo as minhas pernas. Eu falei, tá tudo bem. Tá tudo bem. Dele, não, mas... E a mãe dele chorando do lado e meu pai desesperado comigo. Falou, vai sair essas crianças agora, né? Eu falei, não, tá tudo bem, vamos ver. E eu falo que o Senhor, ele teve uma misericórdia de mim, assim, porque... eu estava ali presente, mas aquele sentimento de perder, aquele sentimento de desespero, nunca veio. Não. E não é por falta de amor. Não é. Sim, eu amava, entendo. mas o Senhor, ele teve uma misericórdia assim tão grande de mim. E ele sofreu um acidente, enfim, e ele falou assim, e falaram assim, a gente vai ter que transferir ele para Itararé, que é a cidade vizinha. Ele, você vai comigo? Eu falei, eu vou lá em casa almoçar. Aí eu vou. Porque eu preciso comer, as crianças estão aqui, eu preciso dar comida para elas, eu preciso comer. E nós fomos, enfim, cortando bem a história. O Aleph, ele teve uma fratura na coluna, ele tem artrodese, que é o que o Chico tem, né, na coluna, mas é um espaço pequeno, ele teve uma fratura, explosão de uma vértebra e deslocamento da outra. Então, a de cima explodiu e a de baixo entrou. Tá, explica para mim e para quem está em casa, o que isso significa? Isso significa que aquela região
todas as inervações daquela região e a compressão da medula faz com que daquela região para baixo se perca o movimento. Então, assim, todo o nosso corpo é regido pelas inervações que saem da coluna, né? Então, tem o sistema nervoso central que está ali no cérebro, mas ele manda para a medula que está ali na coluna e da coluna se espalha para o corpo todo. Tá. Então, ele teve essa fratura. Não é a mesma situação do Chico, é diferente, mas os sintomas, vamos falar assim, né? As sequelas são bem parecidas. Então, ele teve isso e ele fez uma artrodese. Ele teve a cirurgia, glórias ao Senhor. Foi um médico muito bom que atendeu ele. Eu falo assim que se... ao meu ver, de fisioterapeuta, ele teria que ter feito a cirurgia no exato momento. Mas ele ainda fez no dia seguinte. E isso foi bom também. Porque ainda que tenham sequelas, são poucas, né? A gente vê tantas pessoas aí que levam muito mais tempo para fazer cirurgia. E ele não chegou a perder movimento? Perdeu. O Aleph perdeu o movimento. Ele não movimenta os pés hoje. Esse movimento que a gente faz assim, ó, para cima e para baixo, o Aleph não tem. Né? Então, assim, vamos dizer que do joelho para baixo ele não consiga movimentar. Ele mexe o joelho, mas do joelho para baixo ele não tem movimento nenhum. E um lado da perna ele tem uma sensibilidade alterada, assim, quase que não sente. Eu grávida nesse momento, hospital, e corre para lá e corre para cá. 7 meses de gestação, dormindo à tarde, porque eu não podia ficar à noite no hospital. O hospital não me liberava ficar lá, eu dormia à tarde. Nosso pastor na época emprestou aquele colchão, sabe aquele colchão que vira um puff assim? Eu lembro que eu ficava no hospital com ele, deitada no chão do hospital lá, o dia todo, à noite eu vinha morar, ficava com a minha irmã em Ponta Grossa. E a cabeça dele estava de boa? Então, eu me lembro que teve um dia, logo após a cirurgia, chegou, não era o médico que fez a cirurgia, era um auxiliar que estava aprendendo. E ele chegou pro Aleph 6 horas da manhã, falou assim, e eu já estava no hospital nesse dia. Ele falou assim, você sabe que você não vai andar mais, né? Você sabe que você tá paraplégico. Ele não falou isso. Gente, assim, ó, você mal abriu o olho, assim, o cara, você sabe que você não vai andar mais, né? Você sabe que você tá paraplégico. E eu, na força dos meus muitos quilos na época, levantei. E eu falei, doutor, paraplégico não movimenta, certo? Certo. Falei, mexe a perna aí, Aleph. Mexe a perna. E ele já tinha conseguido apresentar alguns espasmos musculares. E naquilo eu falava, vai mexer, isso aí vai mexer. E eu falei, mexe a perna aí. Então, assim, ele fazia assim, sabe, uma tremidinha. Assim, que já sabe? Era suficiente. Pra mim já era suficiente, né? Pra fisioterapeuta que tinha acabado de se formar, tinha acabado de me formar, falei, isso pra mim é suficiente. E o médico saiu daquela sala, não sei se ele me xingou, mas ele saiu tipo... Saiu da sala. E o Aleph chorou muito. E ele falou assim pra mim, e se eu não andar mais? E eu me lembro que o senhor me trouxe uma resposta assim tão... Talvez outras pessoas não tivessem, mas eu falei pra ele assim, eu não casei com as suas pernas. Eu casei com você. Mas e se eu não... Eu não casei com você por conta disso. Não casei porque você andava, não casei porque você corria. A gente vai enfrentar tudo. Tá tudo bem. E de lá ele foi para uma clínica de reabilitação aqui em Curitiba. Ele estava em Ponta Grossa, ele veio para Curitiba, passou 12 dias aqui. E nesse momento entra a mãe do Chico, né, a Tere, que mal me conhecia, assim, eu conhecia muito mais a Fer, mas a Tere eu não tinha tanto contato. A Fer é minha irmã. A Fer, E eu não conhecia, não tinha tanto contato com a Tere. E ela virou pra mim e falou assim, fica aqui na minha casa, eu vou viajar, mas fica aqui. Eu fiz uma janta pra você, o José cuida de você e tchau, tô indo. E ela me deu pouso nesses dias, sem ela estar em casa, e eu vejo a mão do Senhor desde o momento do acidente até hoje, na realidade, mas assim, como foi importante, e a gente teve uma igreja que intercedeu muito, uma igreja que orou muito. Você estava nessa época já, Chico? Você ficou sabendo desse rolê nessa época ou não? Fiquei, porque eu fui pescar com o Aleph antes do acidente, foi lá que eu conheci ele. Ah, é?
Eu conheci ele antes do acidente. O cara que... Até hoje a gente criou o hábito de falar o peixe do dislike. Que a gente fala, você pega um peixe, você fala, nossa, vou tirar uma foto com ele. Esse vai dar um like. Aí ele pegou um peixe feio e falou, nossa, esse peixe dá um dislike. Tipo, e até hoje a gente pega um peixe feio, a gente fala que é o peixe do dislike. Foi o Olive que falou um dia que fui pescar. Ele e o Du, que é o marido da minha esposa. Tá? Marido da minha esposa sou eu, marido da minha irmã. Esquece. Marido da minha irmã, Eu errei. Mas eu conheci ele antes, aí teve esse processo, eu acompanhei de longe, eu vi a movimentação da igreja, eu vi o quanto aquilo impactou, tanto a igreja de Curitiba, que é a sede, que é na época, como a igreja de Seigés. Vocês estavam no balão nessa época? Ou não? Não, isso aqui é coisa agora, cara. O acidente foi... 7 anos. Eu tava na aba. Na aba. Uhum, eu acompanhei porque minha irmã, né, a família da minha irmã, então, de certa forma, eu acompanhei meio de perto, assim, muita coisa que aconteceu. E aí eu também enxergava na Débora... essa história mexe comigo porque eu vejo a Neia contando sobre a dificuldade que ela tem comigo em casa e com o Ben. Entendeu? O quanto antes de começar o episódio aqui, a gente estava aqui, a Neia estava aqui e tal. O quanto ela não se importa com essas coisas também. E ela, esses dias eu estava em casa ontem, eu falei assim, nossa, vontade de dar uma voadora em você. Eu falei pra ela, nossa, você vai dar o primeiro passo, vai se embolar no chão sozinha. Tipo, a gente brinca. Sim. Que maravilhoso. Porque pra nós é um rolê de boa, entendeu? A dificuldade, eu acho que... Sei lá, eu acho que algumas coisas... Eu vou falar pra você o que eu penso, tá? Vocês podem me corrigir ou dar uma perspectiva diferente, mas... Não é Deus que quer. Deus não precisa fazer isso. Mas é tão lindo quando a gente pega essas circunstâncias do acaso e transforma na glória do Senhor. E se torna um farol assim para as pessoas. Não, dá para sofrer com Cristo, dá para viver com Cristo, dá para fazer uma viagem com Cristo, dá para ficar no hospital com Cristo. Sim. Dá para fazer todas as coisas naquele que nos fortalece. Se é Ele que nos fortalece, a gente pode passar por tudo. Sim. E de repente você lá, com 8 meses lá, o seu marido numa cama. A gente sabe que, por exemplo, assim, é diferente a história, porque esses dias me perguntaram, como é que é para você ter uma deficiência? Eu falo, eu não sei do que você está falando, porque eu sempre fui assim. Eu não tive um momento igual um motoqueiro que cai e tem a vida transformada. Eu não sei o que é isso. Então, para mim, quando eu vejo a Bíblia falar assim, um paralítico de nascença curado na Porta Formosa, Atos capítulo 3, se não me engano. Naquele momento da cura, ele era de nascença, tinha uns 40 anos que ele não andava. Eu imagino, vamos lá, você é fisioterapeuta, qual é a grossura das pernas dele? É a do meu braço. Sim. Atrofiado totalmente, um joelhão. Só que esse cara ficou de pé. Agora me diga, para quem nunca andou, como é que é ficar de pé na sua cabeça? É uma cura, é muito absurda a cura. Sim. Não é uma cura só física. Ela é porque a Bíblia fala que ele levantou e saiu dançando. Pulando e dançando, seguindo os apóstolos. Eu falei, eita, ou cego de nascença, e aí? Como é que é enxergar? Porque eu tô acostumado a fazer isso aqui, ó. E como é que é agora eu ser curado? O cara é curado na mente, em tudo. Sim. A cura do Senhor, ela acontece... E aí eu vejo também que tem gente que Deus cura e tem gente que Deus não cura. E aí? Deus é mau? Eu vou falar pra você. Não. Esses dias o Benjamin chegou pra mim e falou assim, eu só queria que eu e você, que a gente conseguisse andar normal. Foi um dia que ele teve esse desabafo comigo assim. Eu falei, filho, eu só te peço uma coisa. Tenha paciência por mais uns 70, 80 anos. Logo nós vamos estar correndo. Relaxa. Foi o que eu falei pra ele. Aqui na Terra é o único lugar que a gente vai ter a oportunidade de adorar a Deus num momento difícil, pô. Sim. Boa essa palavra, é isso aí. O único lugar. O único lugar que você vai ter a oportunidade de glorificar o nome do Senhor num momento difícil é aqui. Entende? Porque se a nossa esperança está em algo maior, lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem nada disso. Então aqui, a tua única diferença para o não cristão é que no dia mal, na hora do teu banho,
sabe? Você consegue falar com Deus e entender tudo que está acontecendo. E esses dias eu li sobre exatamente essa passagem do paralítico e o que mais me chama a atenção foram os 40 anos. Né? Então imagina, ele provavelmente acordou, aquele ali foi mais um dia em que ele foi para a porta de um templo pedir esmola. E naquele dia a vida dele é mudada 40 anos depois, Sim. cara. Então imagina, Chico Preus, tu acorda um dia e tu vai levantar e tu sente tua coluna firme e tu bota o pé no chão, cara. E de repente você pisa no chão e falei, não vou colocar a órtese. Sim. Tô de pé. Ei, tô correndo. Imagina, tá maluco, velho? Imagina, mano. Já liga os caras e falam assim, o futebol de quinta. Esse é o meu. E aí tu imagina, Chico Preus, tu jogando futebol com a galera, Chico Preus. Açúcar, esse aí. Eu tenho que precisar de um pouquinho de açúcar. Desculpa, bora. Você bebe com ou sem açúcar? Não, esse aqui é sem açúcar, é teu. Ou ela vai colocar um pouquinho de açúcar no dela. Tá bom. Entende? Então imagina, cara. E aí você... Porque assim, vocês estão na mesma idade, né? Não consigo imaginar. Aí que tá. Deve ser uma coisa absurda. Porque esses dias eu sonhei que eu tava jogando bola e foi um sonho que eu vi que eu conseguia correr e eu falei assim, nossa, não vou nem fazer nada, vou só ficar correndo. Tá ligado? Sim. Que eu nunca consegui. Sim. E eu fiquei loucão correndo. O sonho inteiro correndo. Sim. Aí você tá meio pra acordar e fala, não, fica aqui. Fica aqui. Quero ficar correndo, velho. Tá ligado? Eu fiquei curtindo a pilha de sair correndo e fiquei correndo igual louco. Mas você sabe assim, ó, o que a gente falou, né? Não lembro da minha vida antes dos filhos? Eu não lembro também. Eu vejo, às vezes, vídeo do Aleph andando, assim, que são poucos, porque ele não gosta muito de tirar fotos, essas coisas assim. Então, assim, desse pedaço, assim, eu também não tenho muitas imagens para provar que sofreu acidente, sabe? Para provar, né? Porque ele não gostava, ele falava, não precisa tirar, isso aqui vai passar. Mas eu não me lembro também da forma como ele andava. Eu não me lembro dele andar sem chacoalhar assim. Não lembro. Não lembro como que era. Então você fala assim, nossa, a perna do Aleph tá fina. Eu falo, pra mim sempre foi desse tamanho, né? São só 7 anos. Mas assim, aquilo antes parece que foi apagado. Não o que a gente viveu, não como casal, mas assim, como ele era antes, né? Assim, ele sem a deficiência física. E, aliás, foi uma coisa que foi bem difícil de aceitar, pra ele aceitar a deficiência. Boa, chegamos num ponto interessante. Tudo foi interessante. Não, pô. Obviamente, Chico. Queria pedir perdão agora. Não, tô brincando, vai. Tô zoando, vai. Não, um ponto interessante da história que é como é que você disse que no momento que vocês se conheceram, ele estava entrando na igreja, você estava no momento em que você já conhecia Jesus, saiu e tal. Como é que Jesus se apresenta nesse momento para vocês, enquanto família? E do acidente, né? E do acidente, exato. Eu fui pra casa da minha irmã e a gente tinha, na época, 2 celulares bem ruins, assim. Aquele Samsung que mais trava e estraga. E eu deixei o meu celular, que era um pouquinho melhor, deixei com ele, e o dele ruim, que nem carregava, ficou comigo. E eu lembro que eu fui orar e eu falei, Deus, em nenhum momento nós questionamos, por que eu? Por que comigo? Nenhum momento isso aconteceu, sabe? Tipo, por que o Senhor fez isso comigo? Como o Chico falou assim, Deus não quer. Deus não quer. Deus não quer que isso aconteça. Então, assim, por quê? A gente nunca questionou o Senhor. A gente sempre entendeu que o Senhor deu, o Senhor ele vai sustentar. O Senhor fez, ele é poderoso para nos sustentar nisso. E eu me lembro que eu estava um dia orando, falando assim, Deus, me ajuda a entender o que está acontecendo. O que é que o Senhor quer falar? O que a gente precisa entender? E eu me lembro que a passagem que veio, a fala do Senhor para mim foi, em 3 dias tudo pode mudar. Porque foi isso que aconteceu. Né? Ele se entregou por nós e ele se entregou de uma forma humana. E em 3 dias as coisas mudaram. Foram só 3 dias. E eu lembro que eu mandei essa mensagem pro Aleph e falei, Aleph, o Senhor falou algo para mim. Em 3 dias tudo pode mudar. Aí ele falou, posso andar? Eu falei, não sei. Não sei se é pra você andar, eu não sei se é pra você não andar, né? Assim, 3 dias, eu andava, em 3 dias não ando mais. Eu não sei. Mas eu sei que o Senhor tem uma palavra. E em 3 dias tudo pode mudar. E em 3 dias nós fomos transformados.
Em 3 dias, entenda, não é de fato 3 Lógico, dias, mas nós fomos transformados. A gente fala muito claro, assim, somos um casal. Foi um divisor muito grande nas nossas vidas. Somos um casal antes e um casal depois. A gente pode falar de como a gente era e principalmente falar de como a gente é pós-acidente. Então, ele se apresentou como um Deus que nos supre em todas as nossas dificuldades. Foi difícil, mas é assim. Bora lá, o que o Senhor quer? Esse foi o nosso entendimento. O Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas com tudo isso. Eu quero fazer em vocês e através de vocês. Bora lá. Em 3 dias tudo muda? Então a gente está disposto a passar por esses 3 dias. Sejam 3 dias ou sejam 80 anos, como o Chico colocou. Então, esse foi o contexto assim que o Senhor mais ministrou aos nossos corações. Tanto que nós temos um quadro na nossa casa, né? O Cordeiro e o Leão. Nós temos assim essa divisão, né? Faz a divisão metade Cordeiro, metade Leão. E tudo que a gente ia fazer na época, assim, a gente precisava dessa confirmação. Então, tudo que a gente ia fazer, a gente colocava. Em 3 dias, tudo pode mudar. Em 3 dias, tudo pode mudar. Então, assim, se eu creio na cura do Aleph física, eu creio. O Senhor pode? Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Mas eu vou ficar sentada, falando assim, poxa vida, mais um dia em que a cura não veio? Não. Tanto que se você conversar com o Aleph hoje, ele diz assim... A única coisa que eu não faço é correr. De resto, eu faço tudo. Tudo. Até carpe lá em casa, ele carpe. Sentado. Mas ele carpe. Então, assim, hoje ele anda, o Aleph ele anda, ele recuperou alguns movimentos da caminhada, ele tem. Com dificuldade, ele usa órtese, não é igual ao do Chico, mas ele usa, inclusive quebrou essa semana a órtese dele. Sério? Quebrou. Ficou 3 dias com a prótese... com enforca-gato, sabe? Até chegar a outra que a gente tinha comprado. Então, assim, muita misericórdia e graça do Senhor, porque existe graça e misericórdia, elas são diferentes. Mas houve uma misericórdia do Senhor, porque a gente entendeu que Ele estava pedindo algo de nós naquele momento, talvez a gente não estivesse dando uma resposta. Tá. E a graça do Senhor para que a gente pudesse alcançar esse lugar hoje. E aí a minha pergunta agora é a seguinte, assim, ó. Os gêmeos nasceram, certo? Chico Preus. Nasceram. Os gêmeos nasceram. E em algum momento ele se sentiu naquele lugar de, putz, não vou poder brincar com os meus filhos, não vou poder correr com os meus filhos. Os filhos de vocês, assim, exigiram em algum momento da vida isso dele? Tipo, papai, por que você não pode? Teve essa conversa difícil com eles? Como é que foi isso? Olha, no hospital em Ponta Grossa, quando eles proporam para o Aleph ir para uma clínica de reabilitação, antes dele vir para Curitiba, a clínica que eles ofereceram era uma clínica de reabilitação geral. Drogados, isso a gente foi descobrir depois. Drogados, tal, tipo, todo mundo era da mesma coisa. Porque a gente sabe que não é o mesmo patamar, né? A gente sabe que é diferente. E ele tinha que ficar 3 meses nesse lugar. Lembra, eu estava de 7 para 8 meses já. Ele tinha que ficar 3 meses nesse lugar, podendo receber uma ligação a cada 15 dias ou uma vez no mês. Uma coisa assim. Mano. Tipo assim, ele tinha que ficar trancado. E ele falou assim pra mim: se for pra eu não andar e ver o nascimento dos meus filhos, eu prefiro. Porque se eu ficar 3 meses trancado lá, eu não vou ver. Então eu prefiro sem andar. Estar sem andar, não caminhar. Ele falou assim: mas o meu filho vai precisar jogar bola. Ele joga bola. Acredite você ou não. Ele joga bola com o Benjamin, né? O Miguel também, mas assim, hoje é a fase do Benjamin, então, de jogar bola, então ele joga bola com o Benjamin. Mas os gêmeos nunca tiveram isso, porque como o Chico falou, eles nasceram, o Aleph já estava desse jeito. Então eles não Eles não tiveram um grau conhecem. comparativo. Exatamente, eles não conhecem. Então, assim, o Miguel, a gente precisou explicar isso para ele e teve esse momento em que a gente precisou falar assim: Miguel, você é uma criança. Porque ele assumiu um lugar de homem da casa. Cara, olha isso. O Miguel, ele é incrível, velho. Olha que ele vê a mãe dele vivendo um momento ali desafiador. Ele vê o padrasto dele ali vivendo esse momento desafiador. Ele assume um papel. Escute isso. Olha que interessante. Ele tinha uns 9 anos, assim, já tinha acontecido. E
O Alif, ele ficou de cadeira de rodas 1 mês, bem dizer. Depois ele já mudou pro andador e assim, consequentemente, a gente foi trocando até que hoje ele usa só uma bengala. Tanto que esses dias, quando ele veio pra Curitiba, ele esqueceu a bengala, ele usou a do Chico. Eu emprestei uma minha. Rola Rola. um escambo de bengala. É. E ele É chegou... um mercado, né? Troca. E ele assumiu esse papel, porque daí, assim, precisava de alguma coisa, ele fazia. Miguel passava café de manhã, porque eu tava cuidando dos gêmeos, o Alif tava cuidando também dos gêmeos, enfim, eles eram pequenininhos. Então, assim, aí a gente começou a perceber que quando os gêmeos foram crescendo, ele falava assim, não pode fazer, não sei o quê. Eu falava assim, filho, o pai e a mãe, a gente tá aqui. Caramba. Então, assim, a gente precisou sentar o Miguel à mesa, porque em casa a gente resolve na mesa, né? Senta o pai, a mãe e o filho para que a gente tenha essa mesma visão, né? Todos olho no olho, na mesma altura. Filho, entenda que você não tem responsabilidades de adulto aqui em casa. Você é um menino, logo se tornará um homem da sua casa, mas nesta casa tem um homem. E é o seu pai, né? É o seu padrasto ali. Então... a gente precisou tirar ele desse lugar. Que ele se colocou. Que ele se colocou. Porque no começo, quando o Alif estava de cadeira de rodas, estava de andador, ele me dava um suporte muito grande. Imagina, né? Quando os gêmeos nasceram, o Alif estava de andador. Então, assim, tinha o andador para carregar, tinha bolsa para carregar, tinha 2 crianças para carregar e o Miguel estava ali nesse contexto. Então, ele ajudava, ele abria a porta do carro, ele tinha que pegar a bolsa, dobra o andador, guarda, ajuda seu pai a entrar. Então, ele entrou nesse lugar que o Chico falou, né? E a gente precisou tirar ele desse lugar. Falar assim, filho, volta, vai fazer coisas de criança, porque você é uma criança. Nem sempre uma conversa muito fácil, porque não foi uma que bastou, foram várias vezes que a gente precisou fazer isso. Não foram sempre conversas fáceis, mas foi uma conversa, assim, que eu acho que muita gente não tem com o próprio filho, tipo, para de ser o homem da casa, né? Ah, não, você tem que ser. Não, para. Você precisa ser criança, você precisa sair desse lugar. Então, assim, pro gêmeo sempre foi muito mais leve isso, né? Muito mais leve, porque... Como o Chico falou, é o rolê deles. É o rolê deles. Eles acostumaram assim. O pé do Alif é caído, né? Se ele não usar órtese, ele fica assim. E o Benjamin tinha um Homem-Aranha que o pé dele mexia. E ele tava brincando com o Homem-Aranha, onde ele puxou o pé do Homem-Aranha pra baixo, ficou assim, ele, olha o papai aqui. Dele agora o Homem-Aranha tá igual ao meu papai. Cara, então, que assim, maravilhoso, né? Criança é muito legal. A gente muito brinca massa. com essa situação. Criança é muito legal. Não é fácil. A gente sabe, a gente tem que esquematizar como para muitos levantei e fui na nossa casa. Nem sempre foi assim. Sim. Né? Tipo, tem acesso, vai ter lugar pra gente parar perto, ainda que o Alif ande, mas assim, É uma preocupação que... Quanto tempo a gente vai levar pra chegar naquele lugar? Até o Alif tem uma história, ele morava perto do trabalho, assim, mais perto, quando ele tava lá na casa da Fer, parando lá. A gente se mudou agora pra Curitiba, né? Eu, de fato, me mudei em dezembro, o Alif tá aqui desde de junho. E a moça do trabalho dele falou assim, nossa, você mora tão perto, por que você não vem a pé? Daí o Alif disse que levantou a bengala dela. Desculpa. Eu queria, dona. Ele, tipo, 5 minutos, porque você não vem a pé dele. Então. Ô, coitada da mulher. E hoje ele consegue dirigir ou como é que tá? Ele tirou a carteira depois do acidente. Que irado. Loucura total. A carteira dele ele conseguiu depois do acidente. Sem mexer o pé. Não me pergunto como é que ele faz. Não sei. Não mexe o pé, não sei. Detran, não veja esse podcast. Não, mas ele usa o joelho como alavanca. Legal. Isso. Mas aí é um carro adaptado ou normal? Não, normal. De boa. Normal. Mas pensa futuramente assim, ou pra ele... Adaptar um carro? Não vemos necessidade. Não precisa, né? Então... Não vemos necessidade. Não precisa. Eu não nem adaptado. Não tenho coragem porque a minha questão é global, né? Sim. Então... É muscular, o corpo todo, daí, né? É diferente. Isso aqui. Daí não dá, porque, por exemplo, assim, no momento de tensão, eu posso travar minha musculatura e é um momento que eu não freiei ou não acelerei, eu ferrei com a minha vida de alguém. Sim, sem dúvida. E aí, assim, dentro disso tudo,
Eu tenho 2 perguntas. Fala. Qual foi o dia mais feliz da tua vida e qual foi o dia mais difícil da tua vida? Difícil não, desafiador. Tá bom, desafiador. Não, assim, mais feliz nesse contexto, assim, eu acho que é poder ver ele... não vou chorar? Pode Não. Ah, mas tem Fica à lenço vontade, aqui, fica à ó. vontade. Tem Eu acho Sinta-se que em casa. foi- 0 quilômetro aqui. Sinta-se em casa. Eu acho que não tem um momento específico, assim, mas eu acho que ver ele andar, ver ele podendo desfrutar de coisas hoje que a gente achou que não poderia acontecer, sabe? Então, isso pra nós pra mim, assim, né? Eu falo assim, eu brinco muito, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, né? A gente reabilita muito e eu tenho um que precisa de reabilitação na minha casa, né? Então, mas glórias a Deus, o Aleph, ele não tem dor alguma, como o Chico relata, né? Tal, eu tenho dor. Não, o Aleph não tem nada de dor, nada. Às vezes é aquela dor que todo mundo tem. Nossa, fiquei o dia todo trabalhando, tô com dor nas costas. Mas assim, ali uma liberação, tal, passou. Vida que segue. Então, pra mim, assim, ver ele realizando as coisas que naquele momento do acidente ele achou que não poderia realizar, tipo assim, meu Deus, você vai continuar casada comigo se eu não andar? Sabe? Tamo aí. Tamo, ó. E o momento mais triste da minha vida, mais desafiador, foi o mês que completou 1 ano do acidente. Débora, mas já tinha feito 1 ano? Sim. Por quê? Porque o Senhor foi misericordioso e não me deixou experimentar na sua totalidade o que estava acontecendo no momento. Então, eu entrei no modo anestesiada. Então, assim, eu me lembro de todo o processo, eu lembro que foi difícil, eu lembro que foi desafiador, teve uma gestação no meio, teve todo o problema não, teve toda a queda de hormônio, pós-gestação, tal, os gêmeos nasceram no tempo certo, de 39 semanas, eles não vieram antes, eles não vieram depois do esperado, eles vieram no momento certo, assim, não precisaram de UTI nem nada, do hospital direto para casa, perfeito. E eu vivi tudo aquilo e acorda de noite, dá mamar e tira o marido da cadeira de rodas ainda grávida, põe no carro e carregava. Cara, e eu não aceitava. o Assim, BO que foi. eu fui uma pessoa... Eu falava assim, eu entendo. Né? Fui assim, bem ruim. Assim, eu falo, fui bem ruim. Eu entendo. Não existe pessoa melhor... E foi uma convicção que eu criei na minha cabeça. Não existe pessoa melhor para cuidar do Aleph do que eu. Porque eu entendo. Eu estudei sobre isso, eu vou cuidar dele. Então, assim, a cadeira de rodas pesava 8 quilos. E eu colocava no carro e eu tirava do carro. Colocava no carro e tirava do carro. E os gêmeos foi cesárea, né? Cesárea. Então você tava ali recém-operada, tecnicamente. Então, Não, ela já fazia esse corre da cadeira grávida de do 8 jeito. meses Não, ali. mas é isso, assim, ó. Porque, mano, eu tô acompanhando 3 meses depois, eu acompanhei todo esse processo da gestação da Carol. Imagina com gêmeos, você operada da cesárea. Tendo que cuidar, né? Mulher, mulher tem uma brabo, força, Chico Preus, cara. brabo, porque Chico Preus. Eu operei intestino 2 vezes. Um cortezinho de nada, eu morri. Inclusive, eu vou no hospital. Tem Brabo. Cara, mas assim, e Impressionante. talvez hoje eu entendo porque você entrou nesse modo anestesiada, porque você não tinha tempo pra conseguir. Exatamente. Eu não tinha tempo pra absorver. E quando deu 1 ano que o Aleph estava andando bem, já de bengala, simples, os gêmeos já passou toda aquela fase, enfim, já comiam, já estavam assim, pra vida, já estavam vivendo a vida. E no mês, inclusive em abril agora, fazem 7 anos, e no mês de abril de 2019, eu me lembro que um dia eu deitei na cama e a luz apagou. E veio um vô. Naquele momento eu senti tudo que eu deveria ter sentido há 1 ano atrás. Tudo, absolutamente tudo. E eu lembro que eu tremia e o Aleph, o que aconteceu? Eu falei assim, você podia ter morrido. Você tem noção disso? Você podia ter morrido. O que eu vou fazer se você tivesse morrido? Tipo assim, era um misto de estou sentindo agora com já passou, com... Cara, eu ia ter que voltar pra minha casa sem você, eu ia ter que criar essas crianças sem você. O que aconteceu? Meu Deus. E eu chorei 1 mês. Todas as noites. De dia tava tudo certo, porque eu não tinha tempo. E pau na máquina. Mas assim, à noite, quando a luz apagava, assim, que vinha aquela escuridão, assim, eu sentia tudo. Caramba.
Tudo. Tudo. E eu falava assim, Aleph, você podia ter morrido. E ele ficou um mês escutando eu falar isso. Aleph, você podia ter morrido. Aleph, você podia ter morrido e você não morreu. Então, assim, hoje eu glorifico ao Senhor e falo, Deus, obrigado, porque o Senhor não me permitiu sentir. Porque se eu tivesse entrado nesse modo de chorar toda noite, porque o meu marido poderia ter morrido, ele não estaria aqui. Os meus filhos não estariam aqui. Bem, saudáveis, física e mentalmente. E mentalmente também. Porque se não fosse a força de falar assim, Aleph, você consegue. Se eu não ficasse confirmando para ele que era possível ele voltar a andar, que era possível ele fazer tudo que ele faz hoje, ele não teria feito. Até algumas pessoas falam assim, você é muito ruim pro Aleph. Porque você não faz. Eu falo, mas é porque eu não faço o que ele faz. Né? Às vezes ele ficava sentado no sofá e falava, pega um copo pra mim. Eu falava, não. Pega uma água. Não. Você vai levantar e você vai pegar. Meu Deus! Né? Assim, eu falo, o Senhor ele teve uma misericórdia de nós porque a gente passou 4 anos diários, né? Todos esses dias desses 4 anos dentro de casa. Juntos. Se a gente não se conheceu lá, aquela era a hora de conhecer. E não é fácil você estar. Você fala assim, ai não, mas eu amo meu marido, eu amo minha esposa, mas você não tá na casa o dia inteiro. Você ama porque você vai sair trabalhar. E foi por isso que aumentou muito o número de divórcio na Sim, pandemia. Porque daí a hora que você os casais tá se junto, conheceram. Exatamente. Na pandemia você falava assim, meu Deus, tira essa pessoa de perto de mim. Por que eu casei com essa pessoa? E ele falava, meu Deus, mas você não me ajuda em nada. Eu falava assim, mas se eu te ajudar, você não faz. Se eu te ajudar, se eu te facilitar muitas coisas, você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir fazer. E se eu tivesse sentido nesse momento tudo que eu precisava sentir, eu não falo nem me permitir, porque eu não sabia que eu precisava me permitir naquele momento. Mas foi uma graça do Senhor, um cuidado dele para minha vida, de não me permitir sentir isso. E esse momento, ele durou 1 mês. Essa tristeza, ela durou 1 mês. Depois, vida que segue. O que fez cessar essa dor? Eu acho que o luto. Foi um período mesmo Foi um período de luto. Não teve uma coisa assim, foi assim, tipo, chorei tudo que eu tinha que chorar agora. Mas você tinha uma noção na tua cabeça que isso daí era só um período? Não. Que ele ia acabar, essa dor? Não. Não tinha? Não, mas nesse mesmo período, no banho, né, acho que se eu posso falar, vamos colocar, então, o tempo foi esse dia. Eu me lembro que eu tava tomando banho, antes desse momento do escuro, assim. Eu tava tomando banho e falei, Deus, o Senhor precisa me mostrar. Eu preciso entender. Por que eu passei por isso? O que o Senhor quer me mostrar com isso? Porque muitas das coisas que a gente vive na nossa vida como casal, eu falo pro Aleph, a gente vive sempre de guerra em guerra, né? Sempre de morro em morro que a gente tem que passar, assim. E eu falei, Deus, o que o Senhor quer me mostrar com tudo isso? E ele falou muito claro pra mim. Ele falou assim, Débora, isso é meu, pessoal meu, não envolve meu marido. Você precisava amar o seu marido de todas as formas. Porque se você não amasse ele de todas as formas, isso aqui não daria certo. Isso pra mim foi muito forte. Porque ele passou por um processo bem complicado. Então, assim, um marido que fazia tudo. O Aleph era aquele, como eu falei, o cara que chegava na igreja pulando, dançando. E de eu ter que chegar empurrando a cadeira dele. Eu precisava amar aquele cara que estava em pé, mas eu também precisava amar aquele cara que estava sentado. Aquele cara que eu tinha que, depois de um certo tempo, cuidar. Eu tinha que reabilitar ele. Dependia de mim fazer com que ele andasse, com que ele recuperasse aquilo que ele poderia recuperar. Então, enfim, eu acho que nesse momento, Chico, que o Senhor falou pra mim por que eu tava passando por aquilo, o que ele queria me ensinar, que eu acho que eu falei, então, eu amo. Eu amo. Eu falei lá que eu não tinha casado com as pernas, mas eu amo. Eu amo o cara que fica sentado e eu amo o cara que hoje anda estranho. Que anda chacoalhando, né? Como diz, ponto e vírgula. Ele anda desse jeito e eu amo ele, porque ele anda desse jeito. Mas foi um processo de dizer assim, poxa, tá todo mundo vivendo uma vida
E parece que eu não tô. Mas eu tava. Eu tava. E eu vejo que muitas pessoas hoje querem viver e se espelham nas nossas vidas, assim, no nosso casamento, mas também não estão dispostas a viver o que a gente viveu. O processo. O processo. Cara, e é muito legal, assim, que eu consigo ver Deus na história desde o início, no sentido de, tipo, quando você tava sem a tua esperança, Deus te apresentou um cara que assumiu você Sim. enquanto esposa e seu filho como pai, sabe? E aí ele apresenta ele pra ela no momento em que ela tá com a esperança baixa, no momento em que ela tá duvidando do que ela pode se tornar. E Deus apresenta você pra ele como uma cuidadora pro resto da vida. No momento em que ele mais precisa de alguém, você é fisioterapeuta, pô. Sim. Entende? Tipo... Cara, eu não posso chorar porque eu dei meu lenço pra ela. Mas assim, essa história ela me quebra porque eu tô do outro lado. Eu sou o Aleph na história. Sim. Entendeu? E esses dias eu falei algo assim. Falei, cara, teve dias que eu cheguei e pensei no meu coração e pensei, nossa, dá uma vontade de mandar minha esposa embora pra ela achar um cara que cuide dela como ela merece, porque ela é demais. Eu acho que eu pagaria pensando, dando risada, ainda feliz de ver ela feliz. De tanto que eu amo essa mulher, sou louco por ela, queria tanto que ela vivesse o extraordinário, assim, no momento da fraqueza do homem, sabe? Eu tô abrindo meu coração. Eu imagino. E como as pessoas, elas temem. Eu tava conversando com uma menina esses dias, 22 anos, sem esperança na vida. Eu falei, poxa, se eu pudesse mandar uma carta lá pra trás pra mim, assim, falando assim, pô, vai dar tanto certo que você vai estar um dia numa mesa com um querido amigo, uma querida amiga, e vão estar conversando sobre assuntos eternos, sobre o que Deus pode fazer. Se eu pudesse mandar uma carta lá atrás, falar, Chico, relaxa, meu, oxe. Você casou com a melhor mulher do mundo, você tem um filho maravilhoso, você tem... Tipo, só que eu enterrei meu pai, eu vivo o desafio, só que, cara... Até aqui Deus tem cuidado de nós. Exatamente. Pô, a vida não é uma conta simples pra ninguém. Só que eu tenho que aceitar o meu rolê, e o meu rolê é diferente do teu, que é diferente do teu. Mas nem por isso o teu não é desafiador quanto o meu, quanto o teu. Porque eu não queria estar na tua pele. Sim. E você não queria estar na minha, e tá tudo bem com isso. Mas é interessante que no meio da dor, você pode olhar assim, teu marido lá, que ele é do louvor, não é? Uhum. O cara canta bem, o cara toca, e ele tem um momento da vida que teve uma pedra. E você pode transformar ela numa pedra de descanso, como Jacó fez, e ali se tornou um lugar que os anjos desciam, subiam no céu. Você pode tornar aquela pedra um descanso, um altar para o Senhor, ou você pode dizer, é um deficiente, é isso, é aquilo. Não me limite por isso. Sim. Me ajude a subir o degrau, mas não me limite ao degrau. Porque se você não me ajudar, Deus levanta outro. Mas eu vou viver o ministério que Deus tem para mim. E aí a grandeza da igreja para um deficiente, que ele entende mais sobre a igreja do que outra pessoa. Porque a igreja cara, a gente tá junto e a gente se ajuda. Agora, pô, eu tô nesse rolê, você falou assim, acessibilidade. Pô, eu fui no navio lá, acessibilidade. Pô, tava da hora, fui pro Paraguai, não dava. É zero acessibilidade. Eu ficava só no shopping na entrada ali, não pude mergulhar para dentro, sabe? Porque não tem condição. Aí você olha como o mundo ele é cruel quando você necessita de acessibilidade. Então as pessoas estão pensando assim, pô, você vai subir para pregar, não sei o quê. E minha preocupação maior é aqui que eu vou pregar. E segundo, cara, eu vou tropeçar nesses fios, eu vou fazer um fiasco, desgramento aqui. Eu vou estragar o rolê todo. Que vergonha que vai ficar gravado no YouTube, eu me embolando lá na frente. Eu fico pensando nessas coisas. É uma preocupação que você tem por causa da condição. Para quem não exatamente. tem, nunca passou isso porque pela cabeça. Para mim é uma coisa tão estranha, porque às vezes eu tenho problema e às vezes eu não tenho. E às vezes o estresse causa... E pregar a palavra me estressa fisicamente. Então eu não sei se ali eu vou conseguir subir aquele degrau ou não. Por isso que a pessoa que me ajuda a subir, ela já sabe que tem que estar com o braço muito firme. Porque se ele falsear, eu posso falsear e eu posso cair junto com ele. Entendeu? Então, só que aí você aprende a grandeza. Aí Deus levanta aqui na igreja o Assis. Nossa, eu dei uma Bíblia para ele com uma alegria no meu coração, porque ele é o cara que toda vez que eu vou pregar aqui, ele sabe a força e o que fazer em que momento. Sim. Qual lado que ele fica.
Só que ele faz com amor. Eu tenho certeza que ele fica mais feliz em fazer isso por mim do que eu recebendo. E essa é a grandeza de uma pessoa com uma necessidade especial. Que ela movimenta. O Benjamin chegou e falou assim ontem na escola. Eu joguei caçador na educação física. Pra quem não sabe, meu filho tem uma necessidade especial. E ele falou, e as crianças lá são muito fracas, porque eles ficam me deixando por último. Daí a Neia falou, não, eles não são fracos. Eles amam e respeitam a tua condição. Entenda. A limitação de uma criança, ela pode produzir uma geração empática. Sim. O Benjamin tem amigos que ele cresceu desde os 3 anos. Ele tem 11 anos, ele tem amigos que eles são amigos há 8 anos. Tem adulto que não tem amigos há 8 anos. Meu filho tem, que brincam e jogam até hoje. E quando ele se reúne presencialmente, existe uma diferença física. Só que existe um respeito e um amor entre eles. Porque a tua condição, ela produz um fruto muito amoroso na comunidade. Mas você quer produzir esse fruto? Você não quer. Você não quer viver o processo. Sim. Mas quando você decide viver ele, você vê a bênção que se torna a comunidade. A comunidade é abençoada na tua leve e momentânea tribulação que produz sobre nós eterno peso de glória. Temos que entender o peso de glória. Sim. Mas temos que entender que é só leve e momentânea. Filho, aguenta mais 70 anos. Sim. Aleph, aguente mais um tanto. E veja o que Deus pode fazer através de você. Agora imagine para mim, uma pessoa que tem uma necessidade especial, orar por alguém e essa pessoa ser curada. Tem gente que fala, para você deve ser uma confusão. Eu falo, para mim não é, porque eu não sei o que é ser curado. Eu não sei o que é sair correndo. Eu não tenho saudade de nada. Eu tenho saudade de estar em casa daqui a pouco. Cara, mas é porque você concorda que a doença ela é muito mais um estado mental do que físico? É. Sim. Porque as pessoas, elas... Isso aí. Entende? Porque as pessoas, elas estão pensando assim, será que ele quer ser curado? Na tua cabeça, tu é curado. Na minha cabeça, eu tô pensando ligado? assim, ó, o que eu vou almoçar? Entende? Tá ligado? Eu não tô pensando... Então você não tá... Isso, pô. Então, na tua cabeça, não tem essa... Eu preciso ser curado, porque em momento nenhum passou que você tá doente. Então, sacou? É por isso que, às vezes, esses dias eu falei, então acho que talvez seja por isso que eu não sou curado. Talvez a minha fé não caminhe num lugar, porque eu não sei o que é. Sim. Eu não sei o que é. Entendeu? Eu tenho uns 15, 16 cirurgias na minha vida. Vou fazer mais uma daqui a alguns dias. Ai, tá tudo bem, velho. Até aqui. E cara, eu peço uma coisa pra Deus. Me deixe contemplar a minha morte. Deixa eu saber que eu tô indo embora. Pra eu poder dar o último e agradecer pelo rolê. Tipo, obrigado pela minha vida, pela minha esposa, pela minha mãe, por todo mundo. Só quero isso, assim, eu peço uma coisa, me deixe contemplar a minha morte. No mais, eu vou ficar de boa, vivendo o meu rolê do jeito que dá. E Deus sabe dos sonhos do meu coração. Sim. E meu sonho não é nem sair correndo, velho. Meu sonho, primeiro, é ver meu filho conseguir fazer isso. E segundo, sei lá, eu ir para Israel, eu ir para o Egito, ir no estádio do Real Madrid, sei lá que sonho que eu tenho. Ou o sonho ministerial é ver um cara numa cadeira de roda e dar a mão pra ele e falar assim, levante. Primeiro que o milagre vai ter que ser eu ir até ele, tá ligado? Eu ajudar ele a levantar. Imagina, eu vou cair em cima dele, esse embolo dos dois ficar feio, igual os caras. Cara, mas é isso, assim, entende? E aí é por isso que você consegue viver a vida tão leve, tão feliz e tudo mais. Porque na tua cabeça esse estado mental não existe, pô. E aí tem um cara plenamente com físico perfeito, tem um cara que ele tá lá correndo 40 km por dia porque ele está morrendo de depressão. Sim. Porque esse cara, se ele não correr 40 km, a mente dele mata ele. Então, daí eu falo pra você, quem que tá sofrendo mais? Exatamente. Eu falo assim, quem que sofre mais? Quem tem uma necessidade que você dá a mão e ele consegue fazer tudo, ou quem tá chorando no banho? É a conta que eu faço. Falo, não olhe pra mim achando que eu sou um coitado. Sim. Sim. Porque eu não tô chorando no banho. No banho eu monto a minha próxima pregação. É o que eu faço no banho. E eu demoro um banho, assim, ó. Na minha casa, minha mãe, meu banho tinha que durar 5 minutos. Na minha casa, enquanto eu não... eu pago o Parque Barigui. Eu pago a conta que for, mas o meu banho tem que ser bom. Sim. Tá ligado? O meu banho não abre mão do chuveiro top e ficar sentado lá cozinhando, de escamar a pele, mas a minha pregação ali eu fico num silêncio maravilhoso, contemplando o que tá rolando na minha vida. Cara, chorar no banho é uma coisa que eu amo. Sim.
Eu amo chorar no banho. Mas num bom sentido, né? Não, graças de Deus. Sim, visitação. Não, tipo... pô, chorar de tristeza. O que eu choraria de tristeza hoje? Pô, Paraná Clube, né, velho? Pelo amor de Deus, meu time acabou. Mas assim, no mais, até aqui Deus tem cuidado de nós, cara. É cada coisa, coincidência que acontece. Aí eu falo pra você, Débora, você tá chegando no 7º ano pós-acidente. Queria declarar sobre sua vida um ano do jubileu. Amém. Amém. O ano de vocês experimentarem do favor do Senhor de uma forma inexplicável. Amém. Vocês estão hoje morando num bom lugar, que você tem condição de dar como se fosse uma cidade pequena para os teus filhos morarem, um condomínio muito bacana. Queria declarar na tua casa o favor do Senhor a ponto de vocês chorarem no meio do nada, pela graça e a visitação do Senhor. Amém. Então, queria declarar lágrimas de alegria na tua vida e na vida do Aleph, na vida daquelas crianças maravilhosas, que eu tive o prazer de brincar com elas no final do ano, de zoar elas, dar apelido para elas e ser o tio que fica enchendo o saco. E declarar isso, assim, muita alegria na tua casa, muita alegria, 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 o que eu mais desejo, assim. Amém. O favor do Senhor sobre a tua casa, o sustento do Senhor sobre a tua casa e uma alegria sobrenatural. É alegria o que eu desejo para a tua casa. Amém. No ano do jubileu. Amém. Débora, Amém. quero agora que o microfone está aberto para você, quero que você deixe uma mensagem para alguém que se encontra numa situação que você já viveu, seja uma gravidez na adolescência, seja uma gravidez indesejada, seja a pessoa que não está confiante que pode fazer isso dar certo, né? Ou seja uma pessoa que está numa condição de cuidadora, né? Nessa posição. O microfone está aberto, deixa essa mensagem para elas. O Senhor, Ele é a resposta para todas as coisas. Todas as coisas. É Ele quem nos sustenta. Eu não posso dizer outra coisa do que eu não experimentei, mas na minha casa o Senhor deu e o Senhor vai nos sustentar. Essa é a frase que a gente usa muito em casa. É Ele quem nos proporcionou viver isso, seja bom ou seja ruim. Porque hoje a gente está numa fase legal. Mas há 7 anos atrás não era tão legal. Há 6 anos atrás, 5. Ano passado nós passamos por uma experiência não tão legal. Que em outra hora eu venho e falo. Mas Ele nos proporcionou viver isso. Então Ele vai nos sustentar. Não questionar. A gente não precisa questionar. Por que eu? Ó céus, ó terra. Não. É o que o Senhor tem para mim ensinar com tudo isso. Porque eu quero aprender. Estar disposto a aprender com o Senhor. Porque Ele vai me sustentar. Eu acho que não existe outra saída. Deus é nosso sustento. Ele é a resposta para absolutamente todas as coisas. Sejam elas boas ou sejam elas que parecem ser ruins. Até o ruim tem uma saída legal. Até o ruim te ensina algo extraordinário. E que sim, vai poder ministrar outras vidas lá na frente. Amém? Maravilha, Chico Preus. Obrigado por ter escolhido bons convidados pra gente nos últimos episódios. Você tá invicto aí. E encerra pra gente esse podcast. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Você é uma pessoa incrível, uma mulher forte, no meio de uma geração fluida. Você decide ser uma pessoa, um pilar no meio do lodo, a esperança. Você é uma pessoa maravilhosa, é uma honra ter você próxima da minha família. Próximo da gente, a gente só quer pessoas de Deus e a gente vê o teu cuidado na nossa família e é uma honra ser igreja com você. Uma honra ser igreja com você que ficou até o final. Eu tenho certeza assim que esse episódio inteiro falou com você, como falou comigo, falou com o Lucas. A tua forma de abençoar esse podcast é só curtindo e compartilhando com alguém. Não alguém que você intencionalmente, essa pessoa precisa ouvir, mas peça para Deus quem precisa ouvir e você vai mandar esse link para alguém no YouTube, enviar pelo WhatsApp, pelo Facebook, não sei, pelo Instagram.
mas envie para alguém, tá bom? Deus abençoe sua vida. Se Deus assim permitir, semana que vem, mais um episódio, na próxima quarta, de Bíblia na Sobremesa. Valeu! Valeu!